conhecimento e relacionamento. Bem-vindo a mais um EmpreendedorCast, obrigado pela sua audiência. Estamos aqui nos estúdios fazendo mais uma gravação para você. Lembrando sempre que no empreendedorc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o JP Taumaturgo e aqui do meu lado está o Ronan Kitzer, ele que é grande parceiro. Que se apresenta aí no seu arroba, Ronan. Obrigado, arroba Ronan Real, Ronan Kitzer. Um prazer estar aqui de novo, João. A gente teve uma entrevistinha aí do Felipe e o Ronan, como grande parceiro desse movimento, aceitou estar junto com a gente aqui na mesa. Um prazer. Cara, hoje a gente está recebendo aqui na mesa, o Ronan, o cara já fez 1.210 palestras, 330 mil pessoas impactadas presencialmente, há 21 anos palestrando sobre vendas, atendimento, gestão de equipes, palestras motivacionais também, com workshops, treinamentos. Seja bem-vindo, Arthur Ximenes, para esse bate-papo. Obrigado por aceitar conversar com a gente, cara. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre importante a gente dividir um pouquinho do que a gente colheu, né? Deus, a gente vai semeando um pouquinho do que a gente colheu para a gente melhorar a vida de todo mundo. E aqui na nossa região, que é bastante empreendedora, um cooperativismo, associativismo muito forte, né? O que mostra a força de Santa Catarina. E isso é muito legal. E serve como exemplo para outros estados, para outros lugares que ainda não aprendeu a se juntar, a unir, somar, para produzir e se diferenciar. Cara, você falou bem uma verdade, a gente vive numa bolha, né? É diferente. É diferente, né? E eu acho que para ti que já tem experiências fora, né? E pro Ronan, eu tive também algumas experiências fora, mas pro Ronan que também já foi gestor comercial em outros estados e tal, percebe essa diferença, né? Total. De uma união empresarial aqui diferenciada, né? Uma cooperação entre indústrias, empresas, pessoas, tem mais similaridade para fechar cultura, negócio. né? Porque se você trata bem o ambiente, o lugar onde você está, se você faz ele prosperar, todo mundo ganha. Desde o empresário, o empreendedor, até o profissional. E foi uma das coisas que a gente nota logo quando chega em Santa Catarina. Eu cheguei aqui em 99, final de 99, a gente ia para o chão de fábrica, todo nível de coordenador, gerente, tinha casa de praia, tinha carro, o estacionamento nas empresas, lotado de carro novo, gente querendo trabalhar, querendo aprender, as faculdades lotadas de gente. Ou seja, isso é o quê? É a questão de quanto melhor você torna a cidade, em todos os aspectos, mas as pessoas querem ficar na cidade. Eu quero sair de Blumenau para ir para um grande centro, para quê? Se tem tudo aqui. A gente chegou, quando eu vim, meus amigos, pô, Arthur, tu vai para Santa Catarina, lá é pequena, é interior. Quando eu cheguei aqui já tinha Getúlio Vargas, Fundação Getúlio Vargas, tinha boas universidades. Em 99 já era uma época, Blumenau já estava bem... área industrial muito bem consolidada. Muito consolidada, bem desenvolvida, né? Então, pô, meus filhos... Pô, tu pegou uma transformação assim, né, Arthur? Foi. Quando eu cheguei aqui, o supermercado fechava sábado, 2 horas da tarde. A gente ia no centro da cidade, ali na 7 de setembro, ali do domingo, a gente deitava no meio da rua e não passava um carro, não tinha risco de morrer atropelado. É que a gente é daqui e não assimila. Talvez não percebe, né? A gente era muito moleque também. Talvez isso. Também. Isso também invoga um pouco, né? Mas dos mercados, isso tudo a gente percebe e lembra. O pessoal ia pra praia, todo mundo ia pra praia. Exato. A cidade virava um deserto. E eu, carioca, habituado com o dia a dia do carioca, sábado, domingo, as ruas estão cheias. E vai num boteco, aqui não tem boteco de esquina, um ou outro, num bairro que tem, e aquilo foi bem penoso para mim no início. A cultura é muito diferente. Aí eu virei um ser do shopping, que o shopping era a única coisa que abria sábado e domingo. Aí eu e minha família passamos a frequentar muito shopping. E a gente teve um gap muito grande aí nos últimos anos, teve uma mudança muito grande de estrutura empresarial e tal, né, cara? Parte da tecnologia e tudo mais. Eu ia complementar isso dizendo que na época que o Arthur veio, provavelmente as indústrias tinham um apelo muito maior do que hoje, porque o mercado de Blumenau mudou com o passar dos anos, né? A parte de tecnologia hoje é um dos principais negócios dentro de Blumenau, com faturamentos... o maior ISS do município hoje, tecnologia. E vieram muitos profissionais de fora. Até dentro da tua atuação, porque tu atende empresas, né? Teu negócio é B2B total, assim, né? 100%. E tu percebeu uma mudança do teu público enquanto palestrante também? Porque, obviamente, que tu não atua só aqui na região, mas tu deve atuar bastante aqui, até porque estás aqui, né? Certo. Imagino que já devas ter feito palestra em vários lugares do Brasil, né? 21 anos, 1.210 mais de 250 cidades de todos os estados. Todas as capitais de todas as 4, 5 maiores cidades de cada estado eu já fiz. Legal. Então, é viajado. É viajado. Tem alguns quilômetros rodados. Bastante, cara. E... Em um ano eu fiz 112 palestras em um ano. Era uma cada 2, 3 dias.
Que agenda, Já hein? fechei 2 projetos Eu grandes. tenho. Aqui a gente tem um livro, né? Deixa eu só trazer para mesa que a gente. É o teu 4º livro. Esse é o 4º. Meta dada é meta cumprida. Como se tornar um caveira em vendas. Associar-se ao BOP aqui. Exato. Eu fui o primeiro palestrante a usar o tema Ah. tropa de elite em vendas, né? Então, em 2007, a gente atendia uma grande conta em Brusque e eles queriam algo diferente. Foi naquela época que saiu o filme, né? O filme, é. Eu e meu sócio, Cara, eu assisti esse filme. Ele pensou naquilo, a gente fez. Então, a palestra é toda falando sobre eficiência e eficácia, né? Ou seja, preparo, planejamento e execução. Como se tornar um cara eficaz e entregar os resultados usando a mesma estratégia que o BOP usa. Então, a palestra eu vou fardado de soldado do BOP, e eu não falo no início dos eventos que eu sou soldado do BOP, nem falo que sou vendedor. Eu vou falando em só linguagem militar, todos os esquemas, aí eu vou fazendo as conexões, né? Ó, um recruta na academia de formação do BOP para se formar, ele dá aproximadamente 2.500 tiros com vários tipos de equipamento. Um soldado da PM normal dá 250, então quem é que tem mais chance de ser efetivo na hora de usar o equipamento? Quem treinou 2.500 vezes ou 250? Aí o pessoal, 2.000, tá, e quem é que tem mais chance de vender? Quem visita mais ou visita menos? Legal. Prospecta mais ou prospecta menos? Propõe mais ou propõe menos? Aceita e suporta mais, não ou menos? E assim, e aí eu vou fazendo as conexões. Aí no final, a grande mensagem é ou você convence ou você não vence. E aí eu passo meu vídeo institucional, mostra que eu sou o cara da área comercial, e aí eu tiro aqui Ximenes e boto vendedor na minha identificação e mostro, olha, eu não tive a intenção de mentir, nem de enganar ninguém. Eu só estou mostrando para você que quando você se posiciona da forma correta, e aí posicionamento é com tom de voz, vestimento, postura, quando você fala, quando você conhece o que está falando, a tua chance de performar, de entregar, de ser eficiente, aumenta substancialmente. Então, a partir de agora, o que você vai mudar no teu dia a dia? O que você vai fazer para se tornar um caveira? Top demais. Aí é bem legal, a galera fica louca. Tu falou em vendas, deixa eu aproveitar e vender o peixe dos nossos patrocinadores, rapidão. Fica à vontade, fica à vontade. Estamos aqui nos estúdios da Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora massa. Você que já acompanha, já sabe, na Arte Pro Comunicação, você vai encontrar muito conteúdo acerca do ecossistema que eles promovem com letras caixas, totens, adesivos, luminosos, envolvente de frota. O seu negócio comunicado da maneira certa, segue lá Arte Pro, 15 anos no mercado. Além disso, outros patrocinadores, hoje eu tenho o desafio de apresentar sozinho aqui, tá? Rapidão, para todo mundo. Formento Playgrounds para todo o Brasil, tem na tela para vocês, né, diretor? A Formento, ela tem de todo o Brasil com playgrounds modulares em madeira plástica de altíssima qualidade. Mandar um abraço para o nosso amigo Alexandre Formento, que acreditou desde sempre no nosso projeto. Outbound Pro é uma ferramenta para gerar mais clientes para sua empresa. O Outbound é uma ferramenta inovadora que gera leads através de informações que estão disponíveis. Ele organiza isso para você. Você segmenta lá na pesquisa o que você quer encontrar de CNPJ, ele vai trazer rede social, telefone, enfim. Ele gera o lead e automaticamente já conecta um CRM para que você possa trabalhar todo o relacionamento, ali a regra de relacionamento com o cliente, sua equipe comercial, trabalhar esse funil e alcançar mais resultados. Então, se você quer mais clientes para sua empresa, Outbound Pro, nosso time comercial usa e a gente recomenda. W1 Capital. A W1 é um escritório vinculado a XP Investimentos. Diversifique os seus investimentos com a assessoria da W1 Capital. Eles estão em todo o Brasil, a sede de São Paulo, o escritório que atende aqui é Curitiba, logo em Blumenau também irão inaugurar. Mercado de capitais, blindagem patrimonial, tudo que você precisa para essa gestão financeira da sua vida, você encontra na W1. Falando em dinheiro, Sicredi, não sei se vocês sabiam, mas a Sicredi é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil. Ela está presente em todo o Brasil com mais de 8 milhões de associados e quase 3 mil agências. Abra sua conta no Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Além disso, galera, é bastante patrocinador, tá? Ótica Varela, a Ótica Varela é uma loja aqui de Blumenau, atua com EPIs personalizados para colaboradores. Se tem uma indústria, ou precisa, ou gastronomia, enfim, cozinha e tudo mais, que você usa o EPI, que muitas vezes o cara bota o óculos de EPI em cima do óculos dele, você pode fazer esse óculos do EPI com grau óptico. Uma inovação aqui do Badeco, né? Aqui do Salto aqui. Pro mundo. E mandar um abraço lá pro Carlos. Já atendem aí a Cars, tem grandes empresas, a gente sempre cita, então a Ótica Varela, grande parceira. Ponsone, espaços que conectam no mercado há 34 anos, com lojas de Blumenau e Rio do Sul. Ponsone tem os melhores móveis modulares, também móveis com projetos especiais, sob medida e tudo mais. Essas cadeiras aqui, ó, Ponsone. Obrigado, Ponsone, por acreditar também no Empreender SC. Segue a Ponsone lá nas redes sociais.
SSA Materiais Elétricos, mandar um abraço pro Sérgio Sandro Adriano. Distribuidora de materiais elétricos, loja aqui na Itopavazinha, atende você naquilo que você precisa relacionado ao mundo dos materiais elétricos. Blumenau é um polo distribuidor de materiais elétricos, não sei se vocês sabiam. Tá? E a SSA está dentro desse ecossistema, contribui também na gestão de projetos. Para não acabar o seu dinheiro na obra lá no final, ficar sem o dinheiro para material elétrico, ele já acompanha o projeto desde o começo para atender da melhor maneira possível. E inaugurando aqui no episódio, mandar um abraço para o Fernando Construções, a incorporadora especializada na construção de casas de alto padrão. O Fernando é um grande parceiro da Connect Minha Imobiliária e acreditou nesse projeto também. São mais de 300 projetos entregues, 12 anos de experiência, incorporação imobiliária. Você quer construir sua casa de alto padrão, pode procurar Fernando Construções. Eles atendem toda Santa Catarina, inclusive litoral. E são realmente, assim, eu super recomendo por conta da qualidade de obra, que a gente sabe, né, o setor de construção civil, o desafio que é você encontrar um fornecedor de alta qualidade, até por conta da mão de obra e tudo mais, mas o Fernando é um grande parceiro. E claro, o apoio de Madrugadão Lanches, Agência Áurea, que cuida do nosso tráfego pago do site, Jovem Pan Blumenau 88.7, estamos nas ondas da Pan todos os dias, divulgando os nossos episódios, e Restaurante Dona Ana, o melhor lugar para fazer network no almoço. Total. Aqui no Badec, já conhece o Dona Ana? Não tive a oportunidade. Tem que conhecer, mandar um beijo para a Beta. Esses são o time de apoiadores. Graças a Deus, estamos agraciados aí com vários patrocinadores e apoiadores que acreditam no nosso projeto, né? Quem acompanha o PNDC há algum tempo aí sabe da evolução que a gente vem angariando e construindo. O Ronan foi um dos primeiros a estar aqui nessa mesa. Episódio 12, 13. E, cara, a gente fica muito feliz de poder anunciá-los e trazer para a mesa também todos esses grandes apoiadores. E hoje a gente tem um brindezinho aqui, né, Grace? A gente ganhou, mandar um beijo, tá, para as meninas. Quem não assistiu ainda, Lola Armazém, cara, essas empreendedoras aqui, ó, começaram a história, sério, a história delas é foda, tem que assistir lá. Elas começaram querendo fazer uma viagem, cara, e juntaram, vamos fazer um negocinho para juntar uma grana para viajar. E fizeram isso aqui. Hoje é um baita do empreendimento, 5 anos no mercado. Então agora o Empreender-se tem o seu cheirinho personalizado aqui do Lola Armazém. Tá cheirosinha a sala, né? Então, eles têm vários modelos e tudo mais, e muito mais coisas lá no armazém. Passei lá, é lindo aquele lugar. Fica ali a recomendação, elas fazem as lives lá e tal, tudo online e tal. Segue lá, Lola Armazém. Obrigado, viu, meninas, por esse carinho especial com a gente, de ter encaminhado. A gente adora receber mimo, tá, galera? Pode mandar. Pode mandar, não tem custa nada. Arthur, feito o jabá. Os reclames do Play. Quem paga a conta, quem mantém o programa no ar. Cara, eu até disse pro time comercial, não me vende mais patrocínio que não cabe mais. Fazendo sozinho ficar longo. Fica longo. Patrocinador e cliente são duas coisas que a gente tem que gostar bastante. Quanto mais a gente tiver, quanto melhor a gente se relacionar com eles, mais garantido tá o nosso futuro. Eu falei um palavrão ali agora, durante porque as meninas são foda mesmo, elas são boas mesmo. E durante Fora do Ar, tu comentou, no teu livro até tu fala sobre respeito e a importância de você se condicionar a não falar palavrão. Queria que tu colocasse a tua tese aí na mesa pra gente discutir isso. Porque hoje a gente que trabalha na área comercial, tá muito comum você escutar todo mundo falando palavrão abertamente. Só que a gente tem que ver, cara, que dentro do mercado, hoje a gente atende 5 gerações de consumidores. Dentro da mesma empresa. Dentro de um segmento. Então você atende desde o cara da minha idade, com 62 anos, eu ainda sou um consumidor ativo. Eu sou o maior poder aquisitivo que tem, é o consumidor do cabelo prateado, que a gente chama, né? Então tem gente que está habituado com palavrão, mas tem gerações que não estão habituadas com palavrão. Então, de repente, você vai chegar, o João é foda. Eu não posso falar que o João é fora da curva, que é um cara extraordinário, que ele é um cara acima da média, Cara, o português é riquíssimo. E se você tira o palavrão do teu dia a dia, tu vai minimizar a possibilidade de criar um atrito, um erro, um mal entendimento com o cliente gigantesco. Então, é bonito, muitas das vezes tem hora que quando você fala caralho, aquele que tem momentos que é libertador. Tem momentos que é só o palavrão. Pode ser libertador, mas se você tem o hábito de sempre falar, não vai ter mais limite. Então, você vai estar falando esses nomes em vários lugares. Então, como eu já sou carioca, o carioca já tem por hábito falar palavrão, né? Porra é vírgula pra carioca. Pra caralho é muito, fudeu ferrou. Então, o carioca fala muito. Então, eu me condicionei porque, atendo todo mundo. Eu atendo a dona Rosinha lá do interior, eu atendo o presidente de uma empresa gigantesca, o diretor de um banco, eu atendo
tudo bem, não tem mais essa, né? A gente está perdendo esses vínculos, mas se você tem uma língua portuguesa que é riquíssima, e no livro a gente fala, nós temos adjetivos para substituir os palavrões, e você pode falar riqueza, qualquer palavrão, né? Eu vou te dar 50 adjetivos que vão substituir e não vai causar nenhum, e vai ser a mesma coisa. Só que o jovem fica repetindo, está indo para as empresas cada vez com mais jovens, e aí está virando uma cultura do falar palavrão. Só que em algum momento vai ter algum atrito com o cliente ou com uma comunicação. Sim. Tenta imaginar, você está mandando no texto que falar uma coisa, e quando você bota no texto lá, será que vai ter gente que não vai se limitar, não vai escrever e vai botar lá, porra, o João é do caralho. E aí, pô, isso no texto fica diferente do que pronunciado. Então, a minha dica não é que você não tenha que falar palavrão, mas cuide, pondere, porque se você tem, melhore o seu vocabulário para não precisar falar palavrão. Não, e tu também aprende a se condicionar, né? É um treinamento também, né? Tu tenta imaginar. E tu sabe que, tu falando, me lembrei, eu gosto muito do Olavo de Carvalho, fui aluno dele, enfim, né? Na parte da filosofia e tudo mais, eu tenho essa vertente muito forte na minha vida. E ele usa muito palavrão, né? E aí, no momento, ele é questionado, né? O Olavo é reconhecido por falar palavrão pra caralho, né? Porra. Fala muito. É. E aí ele era, né, no caso, ainda, né? Tá aí na história da nossa vida. E ele falou, não, o palavrão, ele é pedagógico. Tu não usa ele por acaso. Eu não uso porque eu tô... Não, ele usa em momentos, porque o palavrão, ele tem uma função. Tem. É que a gente banalizou, que nem tu falou. E aí vem de encontro a uma outra ideia também. Pô, não vamos... destruir a língua portuguesa. Tem razão. Até hoje eu fui impactado aí por um conteúdo acerca disso. Tipo, que de fato a gente está cada vez menos inteligente. Por quê? Porque se a gente não conhece a nossa língua, como que se desenvolve a inteligência? Com a capacidade de comunicar. Certo. Você pede a capacidade de comunicar, você automaticamente fica menos inteligente. Então eu concordo plenamente contigo. A gente tem que engrandecer a língua portuguesa e não diminuí-la. Né? E eu que trabalho, eu faço palestra para 6 mil pessoas, 3 mil pessoas. Basta uma entender diferente esse palavrão para ela chegar no outro dia e me exorcizar das redes sociais, me jogar. Cara, as pessoas estão tão sensíveis, cara, que se você disser que eu adoro quando eu saio com a minha mulher de mão dada e poder mostrar para todo mundo que ela é a minha mulher, a garota foi me chamar de machista, porque eu falei que ela era minha mulher, e nem é um palavrão. Agora tu imagina se fosse um palavrão. É minha, não era no sentido de posse, mas no sentido da honra, do prazer, da felicidade de ter conquistado aquele perfil de mulher. Mas a garota se sentiu ofendida, achando que eu era machista, meteu o pau para a agência que me contratou, meteu o pau para a diretoria. Eu nunca mais entro na empresa por causa de uma pessoa que entendeu uma palavra numa convenção de vendas com 350 pessoas que bateram palma de pé, mas ela não gostou e acabou tudo. Do mesmo jeito é um palavrão na hora errada. Eu não sou hipócrita, não sou puritano, o palavrão vai sair. Mas cuide que se você tem domínio sobre a tua língua, tu não vai soltar ele em todo momento. Então o risco de você passar por uma saia justa diminui consideravelmente. É porque eu sempre digo o seguinte, para você melhorar, basta você parar de errar e de fazer coisa feia. Se você diminui os teus erros, tu já melhorou. Não precisa fazer nada. É aquela coisa do 1% todo dia, né? Todo dia. A gente acha que não, mas isso tem muito da nossa consistência. Eu sempre defendi muito que ser consistente é muito melhor que ter pico e vale de resultado. A consistência é todo dia a gente crescer um pouco. E tu tocou num assunto que eu gosto muito, até vou fazer a primeira pergunta aqui, que eu achei ele muito legal. Tu falou sobre o mercado, as pessoas estarem mais sensíveis. Por toda a tua história, tudo que tu vivenciou, por que tu vê isso? Algum motivo especial? Teve um pouco de efeito pandemia? São as gerações? Quais são os motivos que tu tem essa percepção? Eu não sou um sociólogo, não sou um psicólogo, mas eu sou um cara que lido com gente o tempo todo. Então, eu estou lidando com gente desde 13 anos de idade, que eu trabalho com comércio, com vendas, com atendimento desde os 13 anos. Então, eu estou aí quase 50 anos atendendo gente, falando com gente e gostando de gente. Então, tem vários fatores, né? Eu acredito que é muito porque os jovens não estão sendo expostos a dificuldades. Então, o grau de resistência e de suportar o não, o negativo, e também as questões das redes sociais, que é um mundo idealizado. E aí tudo que está fora do mundo... Só publica o que é bom. E aí o que acontece? Isso vai construindo dentro da mente das pessoas um mundo idealizado,
Ah, a mamãe nunca mandou eu dobrar uma roupa de cama, eu nunca fui fazer uma compra no supermercado, eu nunca passei, nunca fui reprovado. Então você cria, porque o que acontece? A mente da gente, ela é como se fosse um músculo. Se você treina ela para suportar, para ter resistência, ela te responde positivamente. Se você protege ela de todas as dificuldades. No dia que você encontra que você está sozinho, que não tem papai e mamãe para dar, a mão para segurar, aí você entra em pira. Hoje, qual é a maior doença hoje do século? É depressão. Por quê? Porque as pessoas não estão treinando o músculo como tem que treinar. Qual é a maior dificuldade hoje dos patrões? Conseguir gente que queira trabalhar, que entenda trabalho como algo como transformador na vida das pessoas. Trabalho para o jovem hoje é um castigo, é um inferno. Ele troca, sai, um jovem com 25, 26 anos já tem 70 assinaturas, empresas nas carteiras de trabalho, porque não fica em lugar nenhum, porque tudo ofende, dói, não me respeitou, como é que chama o termo que eles estão usando agora? Quando o patrão é exigente. Tem um termo que a gente usa no mercado de trabalho, que a minha cabeça já está pirando, né? Então, tudo ofende. E para você lidar com esse nível de pessoas... E há um reflexo muito grande disso tudo na qualidade de mão de obra também. Porque, que é o que tu vem falando, a dificuldade... Né, a gente que entrevistou aqui, sei lá, 200 e... Deve ter dado uns 200 empresários, mais ou menos, que tem entrevista que vem 2 e por aí vai, né? Uhum. São 140 entrevistas de podcast, mais entrevistas e tal, mas tem uns 200 e pouco. E, cara, é unânime, assim, teu problema, mão de obra. Dói em todo mundo. E tem um pouco a ver com isso também. Porque ninguém mais se sujeita a ficar num lugar onde ele não gosta. Na primeira decepção, se você ligar para um funcionário, você não está chegando na hora. É assédio moral. Assédio. Assédio moral, Não, cara, tem que chegar na hora. Você assinou o contrato para chegar todo dia 8 horas. Ah, mas ontem eu fiquei até meia-noite. Tá, mas hoje é outro dia, começa 8 horas. E tem gente que se ofende e sai do emprego. Até que a gente estava conversando antes com o Felipe, que a gente fez uma palestra lá na Beni? Na confraria, né? Que o Jack Welch, que é o cara que foi o presidente da GE, que multiplicou o faturamento e foi considerado o empresário do século, né? Ele falava que uma empresa ela é composta de 20% de pessoas fora da curva, ou acima da média, 70% de pessoas mais ou menos que carregam um piano, né? Ou seja, 20 que toca, 20 que carrega e 10 que era para tu peneirar e substituir, porque não tem jeito. Não quer, não gosta, não se adapta. E aí, durante esses 40 anos trabalhando no mercado e fazendo uma releitura, porque isso é uma visão do Jack Welch de 20 anos atrás, Sim. Fazendo uma releitura agora, eu atendo empresas de todo segmento, de funerária a alta tecnologia, eu acredito o seguinte, que hoje o número de foras da série aumentou. Nós temos hoje possivelmente uns 30% de jovens, que eu digo que é a geração sensacional. O jovem de hoje, ele é infinitamente mais habilitado e capacitado para ser gestor, empresário, tudo, a cabeça, a velocidade de resposta, a inteligência, ou seja, só que grande parte, né, eles não sabem, não foi trabalhada a mente da molecada para suportar isso. Então eu digo que essa conta é 30% de pessoas acima da média, fora da curva, 40% de pessoas na média, são aquelas que suportam ainda ficar de trás de uma máquina, trabalhando por 2, 3, 5 anos num determinado setor. Mesmo lugar. Tal. E o número de descartáveis aumentou para 30%. O turnover está muito mais alto. Está muito maior, porque, ou seja, então tá falando uma parada aí. As empresas já estão. Me deu um boom. As empresas estão passando por isso. Só para vocês terem noção, tem momentos em que a empresa está tão difícil de contratar a gente que ela bota uma fita gomada no chão e pede para passar em cima. Se passar em cima sem sair, pisar fora, está contratado. Porque as pessoas não sabem. Eu tô rindo, mas é triste exato. pra caralho. Tem gente que está indo em entrevista de emprego com papai e com mamãe. Cara de 25 anos, 26 anos nunca trabalhou. Se trabalhar, se parar de estudar, se trabalhar, estudar é pecado. Não, cara, bota o moleque para trabalhar logo. Não vai matar, não. Vai entrar para o mercado, vai aprender como é o mercado de trabalho, vai se potencializar. Na hora que entrar para o jogo, tá preparado, meu irmão. Ele vai, hoje, qualquer jovem, um pouquinho de boa vontade, ele progride em qualquer empresa, mas tem que dar chance da empresa enxergar nele potencial, investir nele, mas eles não dão tempo. Não gostei, não dá, já não vou mais, já não volta e nem volta para qualquer carteira de trabalho. Tu sabe que eu acho que é isso também um pouco, fazendo um gancho com o que tu tá falando, que o nosso estado é diferente de vários outros por ter, acho que 2 pontos. Uma cultura mais conservadora, isso voga muito. Certo. E boa parte da geração, eu tô com 36, o João tá com 33, o Felipe tem 36.
mas tu tem boas safras e ainda uma molecada vindo que teve uma boa base. E Só que esses isso- caras só que são isso- sensacionais, cara. Só que isso vem misturando. Eu, quando contratava, a gente notava essa dificuldade de encontrar perfil. E o perfil mais jovem é aquele que, imagina agora, eu tenho falado isso, mas um cara que em 3 segundos define se um vídeo é bom. Tu imagina pro vendedor, tu tá falando que é difícil contratar. É. E aí contratar no mercado de venda, que o cara vai tomar muito mais não, é 80-20. Não, é pau, né? Eu, Ah. eu sou comercial também, né? Eu tenho sou corretor, enfim, tem imobiliária. Cara, a vida do corretor imobiliário é receber não. É. Se tem uma É profissão de vendedor como que lidar com recebe os não. não, é corretor imobiliário. Porque É como lidar com não. 99% dos meus negócios, dos meus leads de funil, é especulação. O cara tá começando, tá pensando, né? A compra imobiliária ela é a mais complexa que existe. Então, Mentalidade, posicionamento e postura. É. São 3 coisas, habilidades que o vendedor tem que trabalhar constantemente para lidar com o dia a dia difícil do... Mas voltando, então, quando a gente fala de jovem, eu não estou aqui fala de criticando, novo, nem só para eu querendo... anotar, mentalidade. Mentalidade, posicionamento e postura. Boa. O que eu estou falando sobre o jovem, eu não tô condenando o Não, jovem. não, Muito pelo jamais. contrário, eu sou um defensor do jovem. Eu digo que é a melhor geração de pessoas que Aham. eu já compreendi. Hoje a gente vê quando eu falo molecada, é o cara de 35, 37 anos sendo presidente, diretor, porra, altos caras. mega Eu me sinto moleque agora. tocando grandes empresas e com resultados que, na minha geração, a gente só ia chegar a alcançar um cargo, um posicionamento, ou ser dono de uma empresa que hoje qualquer jovem tem aí, e eu tenho a sorte de lidar com muitos jovens, Aham. né? Então, eu tava, Mas semana retrasada, eu tava com o presidente da Ciclo, o Júnior. O cara, um moleque tem 33 anos, 34 anos, é o presidente da Ciclo, a maior empresa do segmento, líder de mercado. Eu concordo. Eu acho que o que o Ronan falou aqui na nossa região reflete um pouco, mas eu também eu sou um pouco mais polêmico, porque assim, a gente trabalha muito com comunicação, enfim, faz análise. Tem uma molecada mais nova aí, essa geração que tá talvez abaixo de nós, vamos colocar aí a galera dos 20, cara, que porra, tá difícil, cara. Tá difícil mesmo, assim. Ó. Eu vejo uns negócios, assim, que a gente não consegue acreditar de feedback. Eu não vou abrir nomes e tal, mas de amigos nossos que lidam com esse tipo, desse profissional de entrada. Tipo, o profissional que vai pegar um trabalho subalterno mesmo, inicial, um caixa de supermercado, um atendente de padaria, que é um trabalho que a gente sabe que é transitório, que vai ser sempre naquela faixa etária ali, ou alguém muito subqualificado que às vezes atingiu uma idade e não se qualificou, não buscou uma profissionalização, né? E, cara, as dificuldades, assim, são absurdas, assim, Não é culpa Pô, deles. a empresa não paga Uber. Não é culpa deles, é culpa dos Pega o pais. busão, velho, tá ligado? Culpa dos É pais. complicado, cara. Culpa dos pais. É E não é nem complicado. questão de Sabe o que eu gosto da poder polêmica? aquisitivo. Que se a gente precisa falar a verdade também. E, pô, e é engraçado que, assim, paralelo a isso, fazendo uma análise macro agora aqui, paralelo a isso, a gente tem um crescimento da tecnologia que vem substituindo postos de trabalho. Vem. E parece que se tu vai na teoria da conspiração, diz que não é por acaso, né? Mas é muito engraçado isso, né? Porque eu brinco assim, ó, faz séculos que eu não pago o ticket de estacionamento para uma pessoa. Eu pago o ticket de estacionamento para um totem. Isso aconteceu e ninguém percebeu. Foi muito Foi rápido, muito natural. né? Hoje eu nem pago mais no totem, porque eu já tenho É no carrinho o aplicativo. pague pedágio ali do Sicredi, Vai né? embora. E já passa e não precisa nem pagar. Fazendo um jabá aqui do Tag Pedágio, Claro, né? Mas é real. E tem vários dessa tecnologia. E a gente nem percebeu essa mudança. E tem vários outros postos de trabalho que estão sendo substituídos de profissionais assim. E isso vem acontecendo até por uma necessidade do Tem mercado, porque não encontra mais Tem profissional. estudos que dizem que até 2030, Aham. daqui mais 6 anos, 50% das vagas de trabalho que a gente conhece hoje não existirão mais. 50% das vagas de trabalho. Então, eu sempre digo o seguinte, se você tem um trabalho, se você faz alguma coisa, goste, se melhore, se torne insubstituível, Referência. porque vai faltar trabalho. Nós vamos viver a grande maioria da população vai viver de auxílio assistencial, de salário social. E viver de salário social, de auxílio... Não, a renda vai universal, ser... a renda universal é uma... Previdência privada no Brasil, a previdência pública no Brasil não dura mais 10 anos, não, Não, suporta, não dá. Não, já quebrou. Então, a gente está vendo os jovens só pensando em viajar. A dica que eu dou aqui, você que é jovem, olha no meu olho, acumule patrimônio, acumule renda passiva,
porque você vai envelhecer, e quando você envelhecer, as coisas serão muito mais difíceis de conseguir do que hoje. Você não vai ter a mesma resistência, não vai ter a mesma juventude, o mesmo rostinho bonito, e se você não tiver acumulado patrimônio para ter uma velhice saudável, e quando eu digo velhice, não é o velho de hoje, que nem eu com 60 anos, não. É o velho com 70, 80 anos, que a percepção de velho está mudando, né? Antigamente, Total. com 40 anos, era velho. Hoje eu tenho 60 anos, não me sinto velho. E daqui mais 20, 25 anos, 75, 80 anos vai ser considerado velho. Então você que não fizer patrimônio, que pensar só em viver o agora, não acumular patrimônio, você vai passar dificuldade, que papai vai morrer, mamãe vai morrer, não vai deixar herança, e aí você vai viver como? É que na média, a expectativa de vida vai aumentar. Então, na conta média, tem gente que vive assim, né? Não, eu vivo agora porque eu gosto muito de um livro, O Poder do Agora, que a gente não se prende na lamúria do passado e também não olha tanto para o futuro com tanto sonho. Só que na média, aí trazendo para estudo, a gente vai viver até 80, 90, 100 anos. Então, e você vai ser produtivo? É o mercado vai querer te pagar por alguma coisa com 60 anos, 70 anos? É uma construção diariamente para essa média, para chegar no que tu tá falando. A tecnologia substituindo o conhecimento. Tá louco, medicina. Mas deixa eu fazer um paralelo aqui. Talvez a maior dica... Até agora a gente não falou de vendas, que é o meu mercado. A gente tá só falando não, mas assim que é legal, assim que é legal. Depois a gente chega em vendas aí. Não, tudo isso tem muito a ver com vendas, lógico, porque tem a ver com capacitação e tal. Mas tu falou, a tua dica ali foi pro jovem principalmente, e o nosso público né, se a gente pegar o extrato do nosso público, tá na casa dos 30, que é jovem, que é jovem e tal, Eu me sinto velho já. Eu acho que eu sempre falo assim, o jovem tem que acabar, né? Mas enfim. Não, eu acho que até os 40 anos é moleque. Na minha percepção, moleque não tem tido no bom sentido. Muito obrigado. No bom sentido, porque com 40 anos... Não, mas é que a assumiria... minha visão do jovem é que assim, o jovem, quando o cara... Eu entendo o que tu tá querendo dizer, que é esse jovem de tu ter um espírito audaz, que corre atrás, que tem esse espírito mais jovial, é a palavra certa, né? Mas o jovem também associa aquele lado pejorativo, que é o descomprometimento, a falta de constância, e por aí vai. E aí, associando a tua dica ali, que eu acho que é uma das falhas tremendas da minha geração, e eu vejo isso porque eu tô na condição que eu vou dizer qual é, e eu vejo muita gente ao meu redor que deveria estar e não tá, que é se preocupar com o futuro, com a previdência, com o patrimônio e tudo mais, cara, é ter filhos. Eu tenho uma filha. Eu tenho uma filha de 1 ano e 2 meses. E hoje eu falo assim, cara, eu defendo essa tese, tá? Eu defendo essa tese. Eu não respeito a opinião de quem não tem filho. Ponto. Ah, mas o cara é um técnico fudido na área médica. Ah, beleza, tem exceções, né? Ah, o cara é um engenheiro fudido e tal. Tem exceções. Agora, se o cara não tem filhos, eu não respeito. Porque o cara que não tem filhos, na minha opinião, ele não entende a vida. E, obviamente, que se tem cara que o Ronan tem um enteado, é uma responsabilidade, tá ligado? Quando tu tens uma vida abaixo de ti, a qual tu é responsável, aí, cara, aí mudou. E você que trabalha com imobiliária sabe, né? Tem as estatísticas já mostram que hoje tem mais pet dentro dos apartamentos do que crianças. Meu Deus, é um desafio. Né? Então, hoje, quando você vai construir um prédio, você já tem que pensar qual é o espaço para os pets. Porque criança tem poucas. Os jovens não estão querendo assumir o compromisso. E eu acho que isso é um dos grandes BOs da minha geração. Eu vejo muita gente da minha idade que não tem filho, cara. Eu olho, amigo meu, eu já tenho... Eu tive filho tarde, na minha visão. Eu queria ter tido filho antes, entendeu? E aí eu olho para essa realidade e eu vejo assim, cara, isso tem muito a ver, tá muito conectado. Porque quando tu não for uma família, quando tu não assume responsabilidade, quando tu não tem uma vida dependendo de ti, quando tu não tem que acordar de madrugada, mesmo não querendo, tu tem que acordar. Um filho o filho te ensina tudo relacionado a isso que tu falou, na minha visão. E o pai responsável que encara o filho como uma grande missão de vida, né? De construir aquele ser humano para a sociedade. Mas eu fiz direito também, né? Então quando eu fazia direito, logo depois a gente viu uma estatística que diz que 65% das pessoas que estão presas, dos delinquentes, eles são oriundos de uma família sem a figura do pai. Ou seja, geralmente criado por mãe solo, que tem que trabalhar, se virar nos 40, né? Nem nos 30, nos 40. É que a mãe não tem opção, botar comida, pagar aluguel, fazer tudo, e aquele filho, muitas das vezes, é criado solto pela televisão e hoje criado pela internet, pela rua. Então, isso está causando uma delinquência gigantesca. Então, tudo está conectado. Então, se você desalinha uma coisa, começa a comprometer outras. Desalinha uma, e a sociedade é assim. E o grande barato é a gente conseguir olhar e dizer
poxa, qual é o caminho que vai? Eu, como trabalho com palestra, treinando as pessoas, eu digo que a gente tem que ampliar a perspectiva para ver qual será a causa e o efeito de tudo que está acontecendo agora. Mais na frente, esse monte de gente descasando, qual vai ser a causa e o efeito? Esse monte de criança criada por mãe solo, o que vai ser? Esse monte de gente sem estudar, o que vai ser? O meu trabalho é esse, de olhar para frente, para prever o futuro, diagnosticar, para antecipar na mente dos empreendedores o que ele pode já fazer para se apropriar das possibilidades e oportunidades que vão surgir lá naquele momento. Sim, entendi. Né? Deixa eu aproveitar rapidamente para agradecer mais uma vez nossos patrocinadores, e aí depois a gente entra no tema aí de vendas, que a gente divagou aqui, mas eu tô contente com o papo, tá legal, né? Que eu tenho que falar de constância, consistência e contundência. 3 coisas que você falou de consistência. Constância, consistência e contundência. Também está no livro sobre vendas, muito importante. Inclusive esse livro aqui a gente pode ficar, não? Esse é de vocês. Esse é de vocês. Vocês gostam de jabá, né? Que você falou, gostam de presente, já falou, eu não vou deixar. É legal até falar talvez um pouquinho do livro também, que tem a ver com o mundo das vendas, né? Mas vamos falar aqui sobre a constância, consistência, contundência e coerência. Isso aqui é para as vendas. Exato, 100% focado em vendas. Eu comecei com os 3 Cs de vendas, né? Constância, que independente do ambiente, do momento, da dificuldade, você tem que ser constante, visitando, prospectando, propondo, aprendendo. Consistência. Recebendo não. Recebendo não. Consistência é você conhecer o mercado, a concorrência, o negócio do cliente, a pessoa e gente, você tem que ser consistente. E contundente, aqui o papel do vendedor qual é? É vender. É vender, independente da situação, independente do cliente, é ajustar o que o cliente precisa, o que você tem para vender e vender. E aí é que a gente entra também na contundência, não? Não, constância, consistência, contundência, e o outro é coerência, porque na maioria das vezes você atende o cliente mais de uma vez. Então não adianta mais mentir para cliente, não adianta vendedor somebody love, inventar, contar figurinha, porque se você não for coerente, você não vai atender por uma vida inteira um cliente, né? E como eu atendo muito representantes comerciais, que 70%, 80% do meu trabalho são para convenções de vendas, né? Que eu trabalho com potencializando resultados. Então a gente amplia a perspectiva, posiciona o cara, bota ele na postura correta, alinhada e pô pau. Então constância, consistência e contundência, e o outro é contexto. Você tem que estar sempre inserido dentro do contexto. Porque o que você usou ontem pode não servir para aquele contexto de hoje. Então, ser humano, ser de vendas, ele tem que estar rapidamente, ele tem que chegar no ambiente, ampliar a perspectiva, se posicionar, ver qual é a pegada que ele precisa para ele atuar. Porque se ele visitou ontem o cliente disse, não, vem amanhã, que amanhã nós vamos fechar o pedido. Ele chega amanhã no cliente, não quero comprar não, briguei com a mulher e não sei o quê. E você tem que estar com espírito, com a postura para lidar com aquela situação, que o contexto influencia na forma do teu resultado. Então, você tem que se adaptar rapidamente ao contexto para você dar conta do negócio. É assim que funciona. E isso tudo faz muito sentido, né? Na verdade, a primeira palavrinha, constância, ela já tem todo um universo, né? Porque são várias as nuances que nos fazem desistir, né? São vários os fatores que nos fazem não ser constantes. O ambiente está tentando... Eu fico muito puto comigo mesmo, por exemplo, porque eu sei como emagrecer. Eu sei como ter uma vida, uma saúde melhor. Mas não é tua prioridade ainda. Mas é que tá. Não é tua prioridade ainda. E aí a gente não tem a constância, né? A gente começa, não vai. Porque ainda não é algo determinante para você. Na hora que for determinante para você, você vai botar a constância que precisa. Enquanto não for determinante para você, e geralmente a gente encontra algo que seja determinante quando o Papai do Céu diz assim, ó, se tu não fizer, tu vai morrer. É o chamado efeito se tu fizer assim, não, mas eu já não parei vai mais jogar bola. Eu parei no pronto tocando com um dor no peito já. Foi foda, cara. Mas isso é da natureza humana. Tu sente que vai morrer. Procrastinar, que é o termo que a gente usa para algumas coisas que são importantes para nossa vida, a gente fica procrastinando. Procrastinação é um nome bonito para preguiça, né, cara? Exatamente. Foi igual esse livro. Esse livro desde 2007 já era para ter saído, eu fui sair na pandemia porque eu fiquei enrolando. Eu tenho mais 3 livros escritos. Estou enrolando para... Tem que sentar, editar, porque só para ter noção, esse veio 7 vezes para a conferência. Toda vez que vinha, falta isso, falta aquilo. A minha mulher não aguentava mais ler o livro. Ela falou, ou tu manda agora do jeito que tá, da forma que tá, ou então não vai ter livro, que eu não vou mais ler esse livro. Ela leu 7 vezes, né? Caraca. Mas eu tô escrevendo também, até porque a gente
passa tanta coisa aqui nessa mesa que eu comecei a vomitar algumas coisas, né? Porque tu que engole, uma hora tu tem que jogar pra fora. Dividir. Compartilhar. E, cara, escrever é muito difícil. Assim, quando tu tá escrevendo um livro voltado pra essa área de empreendedorismo e tal, porque, cara, cada hora que vai vem uma ideia nova, uma conexão nova, né? E é muito complexo mesmo, cara. E eu admiro, assim, quem consegue colocar... Começa por tópicos. Tu nunca vai ter todas as informações necessárias e o ideal que você acredita. Então, por isso, você escreve, tá legal, tá coerente, parte para outro capítulo, parte para outro. Quando tiver tudo... Mas um complementa o outro, daqui a pouco se conecta, aí tu fica naquela loucura. Nunca vai estar perfeita. A obra perfeita, isso é que é o grande problema, que muitas das vezes a gente deixa de fazer as coisas que precisam ser feitas, porque a gente quer o perfeito, e às vezes não é o perfeito que vai funcionar. O feito é o melhor que o perfeito. Exatamente. É isso aí. Deixa eu te perguntar, 21 anos, 330 mil pessoas, 1.210 palestras. Eu no começo perguntei, achei muito interessante, falando, me posiciono como palestrante profissional, me especializei nisso, né? Achei muito interessante isso, porque de fato hoje a gente tem muito palestrante por aí que não é palestrante, né? É comunicador, é interessado, gosta de falar, gosta de contar. Vou dar um exemplo aí para ser polêmico, sei lá, o João Adib da vida, que é um cara puta bem posicionado, conhecido, é uma referência. Ninguém tá falando, mas ele não é palestrante. Ele não é palestrante. Ele é um cara que compartilha a história dele. Compartilha a história de sucesso dele. E eu achei muito interessante isso. Mas enfim, como começou isso aí, eu acho que é legal a gente conhecer. 99 viagens para cá, 2003, se faz 21 anos, 2003 começou. Eu vim para ser gerente de marketing de uma grande indústria têxtil, eu era representante comercial, estava no Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, em 99 já, eu tinha sido assaltado 4 vezes no sinal. 2 vezes, mais outras 2 vezes com a minha família dentro do carro, no bairro. E mais uma vez fui fuzilado de carro. Caramba, fuzilado? Fuzilado, cara, deu 6 tiros no meu carro. Então, de fuzil, para roubar o meu carro. Aí eu vivia num nível de estresse gigantesco. Eu atendia Rio e Grande Rio, fui representante sombra. Representante sombra é aquele que entra dentro da organização para atender tudo que ninguém quer atender, entendeu? Cliente devendo, cliente inativo, cliente... Então, que ninguém visita. Eu peguei a sobra de 14 representantes e eu tinha que atender aquilo e criar uma carteira e viver daquilo. Sem GPS, sem nada. Não tinha nada disso. Chegava tonto no hotel à noite. Não tinha hotel, que era Rio e Grande Rio. Então eu era pracista, eu era representante pracista. Então eu fiz um bom trabalho em 5 anos de representante. Me chamaram para ser o gerente de marketing aqui de uma grande indústria. Eu vim, fiquei 2 anos, depois saí, fiquei mais 6 meses numa outra grande empresa. E aí, quando eu saí, eu falei, vamos trabalhar com consultoria. Eu atendi todas as grandes contas que você pode imaginar, de supermercadista, atacadista. Eu atendi, eu fiz palestra para trocentos grandes eventos, mas sem ganhar dinheiro, mas como executivo, né? Como o Adib, como você falou do Adib. Eu fazia, mas sem remuneração. Não era uma... E eu falei, eu vou prestar serviço para as empresas em Blumenau. E aí, aquilo que eu comentei antes da gente conversar, tinha passado uma leva de consultores aqui naquela, entre 90 e 2000 e alguma coisa, e destroçaram o mercado. E junta isso ao fato de que o consumidor, o empresário daqui é muito desconfiado. A gente entrava dentro das empresas, os donos das empresas me tratavam como um leproso. Eu saía de lá me sentindo um leproso, que era assim, tinha nojo, aversão. Quando falava a palavra, então, consultor. E aí eu comecei a ficar... E toda a consultoria que eu pegava era para mandar o vendedor embora. E aí eu cheguei um dia em casa para minha esposa e falei, Eliane, cara, eu não quero passar a minha vida mandando gente embora, cara. Eu passei os últimos 10 anos selecionando, treinando e mandando embora. Eu não quero mais isso para mim. Eu quero ajudar as pessoas. Cara, o que tu acha de eu optar só em focar em palestra, cara? Ela falou, vai, Arthur, vai, que se é isso que tu acredita, eu tô contigo. Se precisar, nós vamos vender bala no sinal. Olha o padrão de mulher que eu tenho. Nós vamos vender meu sonho. Me lembrou minha mulher, cara. Meu sonho. Parceiro. E aí eu fui, cara. E os 4 primeiros anos eu quebrei, comi o pão que o diabo amassou, fiz umas 100 palestras grátis para botar no currículo, vender. Vender conhecimento é muito difícil. Aqui era muito difícil. Eu não tinha nome, não tinha representatividade nenhuma. E aí fui construindo. E aí comecei a vender para grandes empresas projetos de treinamento para o varejo. Então eu vendi para a companhia aérea, eu posso falar isso, em 2005 nós vendemos um projeto para a companhia aérea. Pode falar o nome, não tem problema. 300 eventos nós fechamos com a companhia aérea. Nós duplicamos a carteira de cliente, nós ajudamos a aumentar o faturamento da companhia aérea em 5 vezes. Nós pegamos a companhia aérea de 280 milhões e no final de 3 anos a gente entregou 1 bilhão e 100 milhões de faturamento. Lógico que não foi só o nosso trabalho, mas nós dobramos a carteira de cliente. 100% dos clientes que eram convidados para os eventos, eles passavam a comprar novamente
da Ering. E aí a gente fez para Malve 42 mil pessoas, fizemos para Teca, fizemos para Bitner, fizemos para Lepper. E aí eu fui treinando. Teve um grande case e aí, boom. E aí a gente foi andando, foi usando, mas o meu grande hoje nicho eu trabalho por indicação. 70% dos meus trabalhos são por indicação e 80%, 90% dos meus trabalhos são para convenções de vendas. Geralmente um gerente que estava numa empresa vai para outra, levando. E vai me levando. Eu tenho amigos meus, gerentes que eu já estou na 4ª empresa do cara, ele me levando para fazer convenções. Legal. Representante comercial que já está na 3ª, 4ª empresa e me leva. E eu imagino que vai ter uma gama de palestras que tu desenvolveu ao longo da jornada. Porque todos os meus trabalhos não são aquela coisa genérica que a palestra que eu apliquei para tua empresa eu vou fazer para aquela. Não, o título pode ser o mesmo, mas eu vou te mandar 41 perguntas sobre eu vou destrinchar a tua empresa em todos os aspectos. Missão, visão e valores, como é pago, quanto tempo tem em média os teus representantes, quanto eles faturam, quanto eles vendem, qual foi o último resultado, quantos clientes ativos, inativos. Um monte de coisa, né? Porque eu fui gestor. Então a gente bate, aí o que acontece? Eu entrego os objetivos que a empresa me pediu e eu faço as inclusões de algo que eu acredito que seja importante para ela, que muitas das vezes não é a equipe que está errada, é a política comercial errada, não tem marketing, então as dores são diferentes. O preço está descasado, tem uma série de posicionamentos da empresa, de marca. Né? Cara, tu tá falando e eu tô... E aí eu ajudo as empresas... Isso é muito real, cara. Então eu consigo, além da excelente avaliação no final das palestras, resultado no pós-evento, que o questionamento de todo empresário, vou investir uma grana numa palestra, no dia seguinte os caras estão botando isso, eu faço de uma maneira que grande parte do que eu falo fique. Porque além de eu falar 100% a prática do segmento, por exemplo, se eu for fazer para a tua imobiliária, eu vou falar com linguagem de corretor. A tua empresa de quê? Eu estava na distribuição de lubrificante. Então, se a gente for falar de distribuição, eu estava fazendo um evento ali para Schrader, a gente fez um trabalho de coach lá com o gestor comercial deles, eles bateram o recorde de venda em 2 meses, um pé nas costas. Só com posicionamento, postura. Lá tu começou, né? Lá eu comecei. É uma empresa fantástica, cara. Porra, bem estruturada. Possivelmente uma das melhores empresas que eu já vi. O cara vende óleo e pneu, cara. E tu entra lá, é empresa de primeiro mundo, de tudo. Sistema, cultura. Tá na 5ª, mais de 100 anos de geração, numa empresa... Mais de 160. Eu acho que ela é a mais antiga de Blumenau. A mais antiga, eu acho, de Santa Catarina, de Portas Abertas, limitada. Eu acho Salvo engano, os caras são representantes. Olha só o padrão dos caras. E foi mantendo as gerações. E aí você vai lá, hoje tem os 2 que tocam a empresa, são 2 caras craques, Tomás e o Carlos Schmidt, 2 caras bons de conversa. Cara, realmente é fora da curva, 160 anos, né? A cidade tem 170. Mas aqui a gente... poucos anos depois. Mas a gente tem Casta, tem Teca, tem tudo empresa, Ering, tudo... Centenária, né? Isso tem no mundo, você conta se tu fizer um paralelo com a existência da cidade, né? Blumenau tem 174, vai fazer 174 anos, né? Em 1850. A hipótese uma empresa está 160 anos, porra. Tá. Tipo, é 100% do tempo da cidade existe, é um negócio diferenciado. Então, as palestras, eu tenho o meu índice de recontratação, não tem ninguém que... Quais os nichos que tu atende especificamente nas palestras? De funerária a alta tecnologia, eu atendo todos os segmentos. O cliente vai dizer qual é a dor dele, qual é a prospecção de cliente. E quais as temáticas? Tu falou que vendas, atendimento, gestão de equipes. Eu faço tudo que tem aí. Se o cliente tem lá uma convenção de vendas dele, o tema da convenção vai ser circo. Eu vou montar toda a estrutura da apresentação com circo. Eu vou usar mágico, eu vou usar o palhaço, eu vou usar o leão, o domador de feras, eu vou conectar Indiana Jones, o casamento, o surfista. Eu já fiz de todos os níveis, eu faço. Tu viu, o profissional de palestra, ele é diferenciado. Ele tem que se adaptar. Então, por quê? Como eu falei, eu sou um ilustre desconhecido, eu não sou famoso, eu não sou ativo nas redes sociais como eu deveria, mas eu trabalho bastante. Então, em média, 60, 70 convenções de vendas por ano. Isso é um número grande para quem faz convenções de vendas. Com certeza. E como eu te falei, eu não sou aquele cara que vai repetir a mesma coisa, porque tem um monte de gente aí, de colegas nossos, que ele conta aquela mesma história em 50 eventos, é a mesma história. E tem deles que eu participo, já fiz de todos os congressos, com todos os grandes palestrantes do Brasil, a gente vê a mesma história que o cara conta há 20 anos.
a mesma história. E o contexto muda dentro dos E aí eu textos, fico questionando os gestores comerciais. Pô, tu vai fazer uma convenção de venda, tu vai botar os teus representantes comerciais, trazer do Brasil inteiro, um investimento gigante, e tu vai trazer o cara para falar do sexo dos anjos, para falar contar uma historinha que subiu no... Cara, traz um cara com a grana que vai pagar um famoso desse, tu traz 3 caras do meu naipe, que é profissional de vendas, o cara vai falar do início ao fim. Mas tu vai falar, não vai falar de motivação? Eu vou falar de motivação, cara. Eu tenho um monte de história de motivação. É porque o lance é verbalizar o que o vendedor entende. Na maioria das vezes, quando tu traz alguém mais tangível, que tu tenha mais proximidade, tu escuta uma linguagem, eu vou fazer um paralelo, tu olha o Adib, tu olha Flávio Augusto, tu vê esses caras falando, por exemplo, de vendas, ele não chega perto. Tu fala, cara, será? Então olha só o que a proximidade. Mas aí que tá, a ideia do cast aqui, do Empreender Cast, tem um pouco a ver com isso aí que tá falando, que é o quê? Claro. A gente tem os podcasts nacionais aí que estouram e que, porra, muitos deles são referência pra mim. Eu sempre brinco que um dia eu vou entrevistar o Joel J, que é uma referência pra mim. É um cara que eu sigo, acompanho e... 110 mil reais a palestra dele. Sim, já tô ligado. Ele é um baita comunicador. Eu acho ele, assim, dos podcasters que eu ouço, que eu já tentei inteligente ouvir, pra cacete. Pra mim ele é um dos mais fera, assim, alta performance total. Só que o cara entrevista uma galera lá em cima que de fato não conecta com a galera aqui de baixo, né? E aí tu fica pô, será que é isso mesmo? Será que funciona? Agora, quando tu ouve um cara daqui, que vive na pele, que tá no dia a dia, falando, tu te 30 conecta. Segundos, os caras estão conectados. Vou contar um case para vocês de 2 semanas atrás. Uma grande empresa aqui da região, acho que eu posso falar o nome, que a empresa... Fica à vontade, pô. Hoje a gente manda o boleto, não tem? A empresa de circo. Os caras têm um projeto, eles queriam vender em um dia de convenção de vendas por telefone, 1 mês de vendas. Tá. Em um dia, botar 90 representantes comerciais e vender em um dia, 1 mês de vendas. Não é um dia, 8 horas de ligação. Tá. E eles precisavam de um cara para tocar, botar fogo na galera, para a galera que são representantes comerciais que visitam no dia a dia. Para pegar o telefone e performar. E aí eles juntaram os representantes, a galera do televenda, a gente do industrial, montaram toda uma estrutura, foi uns 2, 3 meses de trabalho, montaram toda uma estrutura. Então no primeiro dia eu tinha que fazer isso, no segundo dia foi o Tropa de Elite. E aí no primeiro dia, sabe quanto a gente vendeu? 29 milhões em um dia. Mais de 3 mil ligações. Caralho. Só de um produto que o representante... Desculpa, nesse momento é um palavrão que tem que ser dito. Caralho. Ele sai. Por ligação. Foi vendido... A maioria dos representantes não acreditava que chegava naquele número e a gente chegou. Em 7 horas de trabalho. É um case. Isso ninguém, em lugar nenhum fez isso. E só para vocês terem noção, e o case é tão louco que eles tinham um produto novo, que era um produto misterioso, que o representante não sabia qual era, e nem o cliente. Só desse produto eles venderam mais de 2 milhões e 600 mil reais desse produto, sem o cliente saber, sem o representante, a gente convenceu com ele qual era a estratégia. Ligar para o cara, ó, tem um produto aqui que vai vender, não vai ter para todo mundo, e como você é meu cliente, você vai ter que comprar. E o produto foi lançado agora, dia 15, antes de ontem. Tá. Caramba. Né? E já venderam já 300 mil carretas e carretas. Não sei o que é, mas eu quero porque é novidade. E aí o que acontece? A gente fez isso e no dia seguinte era a palestra Tropa de Elite. Eu tinha montado por um perfil. Do dia que a gente fechou para o outro dia, eu fui para casa, passei a noite inteira refazendo a palestra inteira. Daquilo que tu viveu. Do que eu vivenciei, das informações e das coisas, das mensagens que eram significativas, que deveriam ser. Eu refiz a palestra durante a noite e no outro dia apliquei o Tropa de Elite. E aí a gente fechou com Tropa de Elite. De Blumenau, uma empresa que eu usou e fez o 13º faturamento em um dia. Caraca. E assim a gente faz um monte de empresas, assim, a gente quebra... Cara, tu tá falando aí e colocando e tal, e eu tô sempre pensando assim, do poder da comunicação, né? Do poder do falar a coisa certa na hora certa. A palavra salva, a palavra modifica, a palavra altera, a palavra faz tudo. Porque no fundo, vamos lá, se for parar, o que o Arthur vende? O Arthur vende palavras. Tu vende as palavras ditas do jeito certo. Eu sou um pastor corporativo, que eu digo assim, de forma informal, eu sou um pastor corporativo. E é verdade, é verdade. Porque o que tu faz? Vai lá e fala, né? E muitas vezes tu fala o óbvio, né? Tu chega pro cara e diz, ô bicho, eu coloco luz. E aí, quantas vezes tu já ligou pros teus clientes hoje, tá ligado? Eu coloco luz, cara.
Eu sou um ser de luz, eu coloco luz na vida das pessoas. Eu ajudo as pessoas a descobrirem nelas o que elas têm de melhor. E eu li outro dia lendo um livro, né, falando sobre Michelangelo. Vocês já ouviram falar no Michelangelo, escultor, pintor, Claro. aquele cara lá. Então, certa vez ele estava no ateliê dele esculpindo um bloco de mármore daquele, né? E aí o cara chegou e disse: porra, como é que você, um bloco de mármore desse, você consegue lapidar e esculpir uma imagem tão perfeita? Ele falou: eu só tiro o que não é escultura. Eu já vi isso. Então, o meu trabalho é colocar luz. Já estava ali, eu só vou tirando. Ô, João, meu trabalho é sabe que colocar eu sou compositor, né? É colocar luz eu sou compositor, na vida das pessoas. pesado. Eu sou músico, né? E eu já compus algumas canções. Lado direito bastante desenvolvido, das lado quais da arte, da cor. Já compus algumas canções das quais me orgulho de ter composto, assim, músicas que eu gosto. E é nítido quando tu te coloca na condição de compositor, que tu começa, não, eu vou compor uma música, aí tu começa, né? Aquilo começa, e se tá forçado é de um jeito, até sai. E tem dias que flui naturalmente, aí eu brinco que tu vomita a música, que não é nem uma questão que tu compõe, ela já sai, né? E de fato é como se ela já existisse em algum lugar, se fosse só um canal, né? Então isso é muito real, assim. Eu boto luz e oxigênio no cérebro das pessoas. Isso é muito assim, real. é que muitas das vezes as pessoas estão... E eu não tô nem querendo colocar uma questão mística aqui no rolê. Eu acho que Não, tem uma mas racionalidade tem que deixar por o trás. Ronan falar, Não. mas as pessoas muitas das vezes elas estão na rotina e a rotina atrofia o ser humano, atrofia. E eu digo, gente, de vez em quando vocês têm que botar a cabeça para fora do barril. Aham. Você tem que olhar. Esse é o meu trabalho. Eu sou o cara que eu fico olhando. Eu sou uma antena parabólica que eu fico captando as coisas para distribuir para as pessoas. Eu não sou o dono da razão, mas eu provoco. As minhas Mas palestras isso é estão muito real. extremamente provocantes. Tá feliz, Ronan, com o resultado? Se tu tá feliz, beleza. Tu tá feliz com o teu peso? Se tu não tá É feliz, isso aí. é uma questão de qual é o teu Escolha. nível de insatisfação. A escolha. Qual é o teu nível de satisfação? Eu que vou ter que dizer o que tu tem que fazer, o caminho é teu. É. Então, grande parte das coisas estão... Não, aí entra também os conceitos de treinador, de coach e tal, de incentivar. Mas falou uma parada assim, tem que botar a cabeça para fora. Eu tenho uma técnica assim, que funciona muito. Tava tentando lembrar quem acho que era um dos picas aí do mundo corporativo, não sei se presidente Samsung, alguém assim que ele deixava um espaço de agenda para caminhar, né, e contemplar. Eu lá no meu escritório, graças a Deus, eu trabalho num lugar muito agradável de se visitar, o Ronan já teve lá. Opa, bem bom. E eu tenho momentos do dia, assim, não programado, mas tem os meus momentos que eu saio, deixo o celular na mesa. Ócio criativo. E eu vou Domênico. eu realmente vou para contemplação. Às vezes fico olhando aquela pessoa sentada, tomando um café, dá uma observada, que aí o insight vem. Nesse momento, o que acontece? A tua mente, ela fica única, ela unifica, ela não fica dispersa. Porque a gente está no trabalho, a mente dispersa para várias coisas. Tem que fazer isso, aquilo outro, a casa, o filho, não sei. E quando você está nesse momento de ócio criativo, a tua mente inteira fica junta, comprime, e aí ela começa a pensar diferente. Que você se tornou um empreendedor, por quê? Você enxergou algo em algum momento, pô, tem um espaço aqui, tem uma oportunidade aqui, tem uma isso janela. aqui. Aí Eu ia as janelas falar e abrem. não deixou Fala, eu falar. Ronan, Não, continua eu falando. só ia Desculpa. comentar um pouco do que ele vem falando de São oxigenar. todo mundo influente aí. Não é, foda. Ó, seu palavrão. Pensar o seguinte, o que o Arthur faz para oxigenar o mundo corporativo é um negócio que é muito louco, que se tu não tiver o feeling exato de como fazer essa mensagem chegar e modificar, tu não vai ter resultado. Por que eu tô falando isso? Porque dentro das corporações, as lideranças muitas vezes não estão preparadas para falar de forma clara e objetiva o que a equipe tem que fazer. E a gente às vezes se perde dentro de uma empresa e fala, pô, parece que a minha mensagem não está chegando. Mas é porque a hierarquia muitas vezes quebra o que o dono quer. Tu falou da tua pesquisa, o dono deseja algo que o gerente vê diferente, que o coordenador vê diferente, que o time que está em campo vai ver de outra forma. Então, o fato do que tu falou que tu faz, que é oxigenar a mentalidade, é sempre o efeito que as empresas gostam e que precisam cada vez mais ter um fator externo com inteligência, captando o que a empresa deseja para alcançar um objetivo, mas principalmente mexer com o fator humano. Cara, as pessoas, na minha concepção, não têm sido treinadas nem sequer perto, nem 5% do que deveria. As empresas não investem em capacitação da maneira que poderiam.
É o olhar de custo versus investimento. Quanto que eu vou ter de retorno com a tua palestra? Não, cara. É, Quanto olha tempo o tu dá Roy. sem treinar alguém? Calma, tu não vai mudar o mundo com 2 horas, 1h30 de palestra. E concorda? agora que o pessoal quer palestra de 40 minutos, eu fico louco, cara. Eu vou pros congressos, os caras... Pô, eu tenho 40 anos de experiência, o cara quer que eu fale 40 minutos. Não, se você não fizer uma palestra de 40 minutos, é porque você não tem competência. Se você não fizer... não. Aí eu digo o Mas seguinte, aí é que tá o erro. se você não Aí que tá o tiver erro. conteúdo para entregar uma palestra de 2 horas no talo, com tesão, você que não tem competência. Mantendo o É, nível a alto. gente, e aí vem, cara, aí a gente vai, aí eu Aí é associo, craque. essa tua fala eu associo a toda aquela conversa que a gente tá de juventude, de se perder, de imediatismo, né? Por quê? A gente, hoje, por exemplo, a galera fica vendo Reels no Instagram e acha que tá aprendendo alguma coisa, né? E já é comprovado que tu não consegue reter esse conhecimento. Que para você reter o conhecimento, você precisa aprofundar. A profundidade de um pires, cara. É, Os caras querem isso. e de fato, cara, é isso que tu me falou. Eu fui dar uma palestra, eu tenho uma palestra que faço sobre cultura de conteúdo, a importância da construção de uma cultura de conteúdo para as marcas, né? As marcas não produzirem conteúdo e não morrer, né, na minha visão. E aí eu falo, só explicar rapidamente, né? A marca vai morrer, não quer dizer que o produto ou o serviço vai morrer, mas a marca não existe se não houver produção de conteúdo. Ponto, minha visão. E aí o cara também falou, pô, quanto tempo vai levar? Cara, bicho, 1 horinha, né? Pelo menos. Porra, 45 minutos. E no fim deu 1h15, que a galera interagiu e Se a começou. palestra for boa, cara, É. passa rápido. É igual futebol bom, cara. É verdade. Pode ser Vasco. qualquer time. Você pode... Não, você pode ser de qualquer time. Eu tô brincando. Você pode torcer por qualquer time, mas você liga e vê uma partida da Champions League, é boa, cara. É. Tu vê do início ao final sem ficar aborrecido. Se é um negócio- porque é rápido e dá prazer e é os mesmos 45 minutos, mais 45 Mesmos 11 minutos. cada lado. E tem partida que com 20 minutos já tá querendo vomitar, cara. Mas é complicado mesmo. Tu É. tocou num negócio que é muito importante, da gente necessidade de aprofundar. E tu também, na parte de treinamento. De fato, a gente tá. Não digo aqui na nossa região, porque, como a gente falou lá no começo, é uma bolha. Realmente a gente tem uma bolha e tal. Mas é nítido que a perda da cultura. Aliás, o não desenvolvimento da cultura do treinar o seu colaborador, de não capacitar. E aonde que eu enxergo a realidade de que treinar é melhor do que não treinar, né? É porque tem aquela coisa, vou treinar, o cara sai, né? Vou treinar, o cara sai. Tem aquela história, né? E aí a gente teve algumas entrevistas aqui de empresários que treinaram e de empresários que não tinham a cultura de treinar. E, cara, era batata. Isso de uma maneira absolutamente aleatória, mas agora, parando para analisar os episódios, o cara que treinava tinha time, tava tudo certo, tinha processo, funcionava, reclamava de mão de obra como todo mundo reclama, mundo nunca vai faltar. mas falava, não, cara, tinha menos rotatividade, né? Até lembro de alguns nomes aqui que eu não vou citar, obviamente, para não criar caso. E em compensação, aqueles que respondiam que não treinavam, se preocupavam com isso, tinham um problema de turnover, que fala, né? Muito maior. É. Então, porra, faz muito sentido isso, né? E tem a frasezinha aí, tem uma frase que o cara diz assim, cara, tu não vai investir em treinamento porque você tem receio que ele vai embora. Mas já pensou esse cara sem treinamento dentro da tua empresa, o quanto ele está gerando de ônus, de custo, de problemas? Já parou para pensar? Se você for botar na ponta do lápis, de repente é melhor você treinar e ele em algum momento pedir para sair ou ver outras alternativas do que deixar ele dentro de casa. É o que a gente fala no varejo, eu treino bastante varejo. Um cara despreparado na área de vendas, ele destrói a empresa. Um cara despreparado, mal intencionado, ele destrói toda a venda. Concordo. Porque o atendimento de um vendedor no ponto de venda, É a na laranja área de podre, né, atendimento, cara? ele não destrói só o atendimento dele, a imagem da marca inteira, e o cara vai lá para os haters, né? Vai lá, ó, a loja tal é uma porca. Ele fala da loja inteira, e não do cara que Cara, isso é um tava de mal com BO. amor. Isso é um BO. Tu falou ali agora, né, há pouco tempo atrás, da menina que xingou lá e tal, e tu acabou perdendo o contrato por uma coisa que não tinha nada a ver, né? Exato. É. Uma palavra mal interpretada, um Na gesto. verdade é um mimimi da menina, vamos ser honestos, né? Enfim, pessoas que não têm muito o que fazer, ficam nessa empunhetação mental e criam essas teses absurdas aí. Mas enfim, não é esse o fator. O que eu ia levar em consideração agora é o quanto a gente vive uma cultura de valorização da crítica, em detrimento da análise Dos fatos. dos fatos da realidade. Por exemplo, a gente aqui faz sempre pesquisa sobre os nossos eventos, né? A gente realiza o evento e roda uma pesquisa. E aí um dia a gente estava numa discussão lá sobre uma determinada crítica que teve num evento, né? E falamos. Aí eu li assim, cara, galera, peraí. A gente teve uma pessoa De 2.000 do evento 350 que falou isso. que falou mal. Cara, foda-se.
Ela não A dormiu pessoa, bem, dormiu de calça as outras 349 não se dispuseram a elogiar. Tudo bem, porque o elogio a gente não faz. A gente esposa prefere... dormiu de calça jeans ou o marido dormiu de calça jeans e naquele dia ela tava Essa ela queria... supervalorização da crítica, ela é um equívoco, tá ligado? E aí a gente tem um porém que hoje, com o advento da internet, a exposição da crítica, a gente se tornou refém da crítica, cara. É. Com medo, com receio. E é uma prisão, né, Aí, cara? hoje a gente não se expõe porque tem receio da pedrada que vai pegar. Eu, por exemplo, muitas das coisas que falam aí os grandes pensadores, os grandes empresários falam, o pessoal lá do 4G, que trabalha do G4, o pessoal de home office para mim é de segunda a sexta é interno e sexta, sábado e domingo é home office. Aquilo eu já tinha falado na hora que começou o home office, aquele monte de gente no LinkedIn, home office, gente, não é para toda função, não é para toda empresa, não é para todo segmento. E não adianta você querer botar isso em todo lugar, massificar, não vai, vocês vão se frustrar, vai botar isso, frustração, vai frustrar o cérebro. Se você frustra o cérebro, você vai se dar mal. É aquilo que eu falei antes da gente começar, fui criado por dois, eu fui uma família muito humilde, muito simples, mas nunca me faltou nada. E meu pai, desde pequeno, falava, filho, pobre não pode dar errado. Tu aprendeu com o pai? Pobre não pode dar errado. Tudo é uma oportunidade de você ganhar, aprender, se diferenciar. Tudo é uma oportunidade. E eu cresci, meus irmãos inteiros crescemos dessa maneira. Então tudo que aparece na frente, antes de pensar que é um problema, é um xingamento, é uma falta de educação, eu penso, por que ele está pensando daquele jeito? Onde eu posso ganhar uma oportunidade? Então quando você prepara o teu cérebro para ver oportunidades e possibilidades no que está pela frente, o teu resultado muda, cara. Teu resultado aí vem muda. a mentalidade, né, que tu fala. De oxigenar a mentalidade, botar luz na mentalidade correta. O ponto de vista certo, o ponto de vista errado no negócio. E aí eu conto a história dos caras lá. O pai tinha 2 filhos, um pessimista e um otimista, gêmeos, 9 anos cada um. E aí na noite de Natal ele falou para a esposa, vou sacanear eles para ver como é que vai ser. Do lado da cama do moleque que era pessimista pra caramba, ele botou uma bicicleta da Porsche, fibra de carbono, sei lá, $15 mil a bicicleta. O moleque, quando acordou, viu aquela bicicleta. Pai do céu, que coisa linda. Mas e se me roubarem, pai? Olha a mente negativa. E os moleques tudo querendo me encher no saco para pedir para dar uma volta. E se eu passar num buraco? Aí o moleque negativo, mente negativa, né? O lobo negativo dominante. E ele só pensa naquilo, mesmo com o presente das galáxias. Do lado da cama do filho positivo, otimista, ele botou uma ruma de cocô de cavalo. Aquela bem grande, aqueles cavalos inglês, bostão mesmo. O moleque, quando acordou, que olhou para aquilo, pai do céu, cadê meu cavalo? Que é a mente preparada para o ponto de vista correto. Ele não estava vendo a bosta. Ele já olhou muito adiante. Se tinha bosta, tinha um cavalo. Então, quando você treina a tua mente para não olhar só o problema inicial, ou só a dificuldade inicial, ou só a falta de educação inicial, de repente pode ser que por detrás daquela falta de educação tem uma pessoa que está passando por um problema, que está passando isso você como gestor, como cliente, como... E aí a tua atitude, a tua forma de agir perante a vida muda totalmente em todos os aspectos. E reclamar é um vício, né? É mais fácil reclamar ou elogiar? Reclamar é um vício. Não, é mais fácil reclamar ou elogiar? Reclamar. Reclamar, eu acho. Não pra mim. Não pra mim, mas na média... Não, é mais fácil reclamar, elogiar é muito mais fácil, cara. Você não queria, não gera nenhum atrito, não gera nada. Não, tá. E a gente, em vez de olhar... É o tal do ponto de vista. Em vez da gente olhar pro cara... fez uma cagada do caramba o Ronaldo. Fez uma cagada do caramba. Pô, Ronaldo, cara, tu é fundamental pra mim, cara. Esse resultado aqui não condiz com a tua performance, cara. Cara, eu conto muito. A minha expectativa em cima de você foi uma mijada do caramba, foi ou não foi? Mas chega o cara, pô, Renan, tu vai começar a trabalhar que dia? Tu vai vir que hora tu vai chegar pro trabalho? Então, quando você tem a mentalidade de... bom demais. Então eu vi primeiro no Renan o que ele tem de bom. Ronan, o que ele tem de bom, que ele é fundamental. Claro. Para depois... Não, e é uma forma de cobrança muito diferente, né? E aí eu ensino pros caras. E é didático, é pedagógico ao mesmo forma. E aí eu falo pros representantes, pros vendedores, cara, se o cliente é bom, tem potencial de compra, não desiste do cara. A maioria dos representantes, dos vendedores, desiste na terceira, na quarta ligação. Por que eles desistem? Peraí, por que eles desistem? Na tua concepção?
Por causa do. Eles se sentem. Como é que eu posso dizer assim? Eles levam pro pessoal, como se eles fossem recriminados, subjugados ou desvalorizados. E não é pro pessoal, você não tem que pensar isso. Se posiciona correto. Você tá ali para ajudar ele a ganhar dinheiro, para ele resolver problema, para realizar sonhos. Muito legal. Então, quando você tem esse posicionamento como profissional de venda, você não tá lá para incomodar nem para tirar pedido. Você tá lá para resolver um problema, para fazer ele ganhar dinheiro, para ele realizar um sonho, para ele comprar um lar, para ele ter segurança para a família. Não é um imóvel. A segurança para a família é um lar, é um lugar para quando voltar do trabalho. Aí quando você bota essa pegada, e é isso que eu ensino para os caras, bota o ponto de vista certo, cara, no negócio. Muito legal. E aí muita gente deixa de vender esse projeto para a companhia aérea. Eu visitei os caras 10 meses, o cara não me atendia, o comercial não me atendia. Ronaldo Louso, o cara que também vou agendar, vou dar o contato para vocês fazerem entrevista. Ele entregou o resultado na Aérea 10 vezes maior que o Jack Welch, na GE. O cara é fera, fala pra caramba, conhece de gestão, de vendas, cara top. É um cara que vocês têm que trazer aqui pro podcast, e vai contribuir muito. Sabe que uma das paradas que eu mergulho muito dessa mesa aqui, de tudo que a gente construiu até agora, é dar voz para muitos, que nem tu brincou, ilustres conhecidos, né? Que são pessoas com capacidade. Cara, eu só conheço o cara top, cara. Meus clientes toda cuja mensagem muitas vezes está restrita a um pequeno grupo corporativo por uma série de fatores, até uma questão cultural de repressão desse conhecimento antes, né? Hoje a gente tem mais essa visão de compartilhar, de expor, de conectar, né? O mundo empresarial está mudando um pouquinho, nos últimos anos aí foi. Eu que venho do associativismo há bastante tempo, há mais de 10 anos aí, a gente teve um engajamento, uma conexão maior nos últimos anos, assim, essa evolução de se conectar, né? Mas uma das coisas que eu me orgulho muito é poder dar voz para esses caras aí que são fera, são muito capacitados e muitas vezes não compartilhavam a sua mensagem, né, cara? Não são vistos. E esse cara eu não conseguia acessar ele, não conseguia. O cara tinha 300 representantes, uma empresa gigante, 4 grandes marcas para tocar, varejo, multimarca e franquia, caos total, a gestão dos 2 canais de venda, e o cara não me atendia. E eu não botei a culpa nele, ele que é um boçal, ele que é um chato, ele que é um pedante. Não, a culpa era minha. Eu não estava sabendo de que maneira acessar ele, me tornar interessante, mostrar que o que eu tinha para ele era valoroso. E aí quando eu coloquei a culpa em mim, o ponto de vista correto, ou seja, eu cheguei nele. Cheguei por onde? Pelo Carlos Amaral, que era o diretor financeiro, gente finíssima, gravei um vídeo com um cliente que eu atendia. O Carlos foi gestor, foi CEO depois. Foi CEO, não, ele foi presidente da CIB. Foi presidente. Mas ele foi CEO da Hering. Não sei, não lembro. Ele foi diretor da Hering. Ele era diretor financeiro. Eu acho que ele foi um dos últimos diretores da Hering ali na. E aí eu fui para através. Eu não consigo por um canal, vou para o outro. Eu não vou desistir. O projeto é bom, vai ser legal para eles, vão ganhar dinheiro, o posicionamento e a postura correta. Aí eu gravei um vídeo com um cliente que eu tinha feito o projeto, fiz as perguntas certas, liguei para o Amaral, tu me atende, cara? Não, mas não sou de venda, me atende, Amaral, por favor. Eu só vou fazer 2 perguntas. O vídeo tem 3 minutos, eu vou fazer 2 perguntas. Gostou e tem interesse. Ele foi, assistiu, 2 semanas depois eu estava sentado com o Ronaldo Louso e a gente vendeu 300 eventos. Ou seja, o produto era bom, então não desiste. Você tem um produto bom, trabalha para uma empresa legal, vai ajudar as pessoas, vai resolver o problema das pessoas. Não desista no primeiro, no segundo, terceiro, quarto, não. Às vezes é no 6º, no 7º, no 10º, não. E o caminho, como você vai chegar nesse cara. Estão ouvindo aí, galera? E eu já tinha um segundo plano, que eu li num livro, a importância do ler. Essa vocês devem conhecer. O cara estava com muita dificuldade de chegar num grande empresário, e aí o que ele fez? Ligou para a secretária e perguntou qual o tamanho do pé, do calçado Aí ele falou, 43. Ele foi lá, comprou um sapato, sei lá, vamos fazer um mexão aqui da Democrata, que é confortável, um sapato da Democrata, colocou dentro da caixa só um pé, e botou um bilhete lá e mandou. Quando chegou lá, o bilhete, o presente, a pessoa ele não atendia, mas o presente ele atendeu. Quando ele abriu, só tinha um pé dentro daí o bilhete, né? Até que enfim coloquei um pé na sua sala. E aí, eu já tinha programado para fazer, porque eu ganhei uma entrevista de São Sebastião, no Rio de Janeiro, era gerente transportadora de uma grande transportadora do Brasil. Eu estava cansado de ser representante, de ser gerente de transporte, porque mataram 4 gerentes em 1 ano e 4 meses, porque você lida com a pior espécie de tipo de gente para
fazer entrega de caminhão. E aí eu fiz a entrevista de São Sebastião, um feriado, o gerente veio aqui de Santa Catarina, foi sentado comigo, a gente conversando, e por final fala, tá, mas por que eu tenho que te contratar? Tu nunca trabalhou com vendas? Eu falei, como que não trabalho? Eu sou gerente operacional e comercial, eu era supervisor de vendas de uma grande empresa, eu gerenciava administrativamente, visitava cliente, atendia cliente como supervisor administrativo. Não, mas me prova aí que você é bom em vendas. Aí naquele tempo tinha aquele fósforo, que era, os fósforos eram de papel, você cortava, abria assim, aí você dobrava e acendia. Aí eu peguei assim na recepção do hotel e olhei lá pra frente pra expedição e perguntei pra ele, cara, se eu não vender essa caixinha aqui por R$10, você não me contrata, mas se eu fechar, você fecha comigo? Ele olhou pra mim e disse, como assim? R$10, aí vou vender por R$10, se eu não fechar, você não compra. Não, tá beleza, tá contratado. Aí depois ele falou, tá, mas tu ia vender por R$10? Não, eu ia pegar 20 que eu tenho no bolso, eu ia falar pro cara, tu compra por 10 que eu te dou 20. Eu li isso no livro. Então, quando você está preparado, que é a consistência, que é o consistente, né? Constância e consistência. Quando você tem consistência, tem repertório, que a gente diz que vendedor tem que ter repertório. Tem que ter. E ele não tem que entender só do que ele vende, do que ele faz. Ele tem que entender de tudo. O Renan, que é representante, tu que já tem várias experiências, pode falar melhor, mas eu, no mercado imobiliário, tenho uma vasta experiência, já vendi outras coisas também. Cara, 90% do que tu conversa com o cliente não é sobre a venda. Sobre vinho, sobre hobby. A venda só tá aí. Quanto é que é? Não é? Não é? E a maioria não está preparado para isso. Dentro do aspecto da venda, para mim, de tudo que eu aprendi, para mim é de 80% a 90% é relacionamento. 100%. Tu tem que saber todos os benefícios, atributos de produto, ok? Isso tudo compõe o teu repertório. Mas tu tem que saber como fazer isso. E eu gostei muito do que tu falou. Como embalar isso, né? Isso, mas principalmente valor, tu falou, né? Pô, o cara precisa enxergar em mim valor. Sim, valor só é quando tu vê, não quando eu falo. Exato. Então, o que é importante pra ti e o que é importante pra ti, muitas vezes é nas perguntas certas, tu vê a família, tu entende o fator segurança, quanto vale pra esse cara, pra imobiliária, né? Tu vai entendendo alguns aspectos. Se o cara fuma charuto, não... se ele bebe vinho, pô, tem uma decanter aqui, ou tem um repertório. E aí, se o cara tem repertório, né? A gente fez. A minha. Eu sou comunicador, naturalmente, e tenho um vasto repertório aí. Eu brinco, vivi 33, mas já tive muita experiência na vida, né? E geralmente o que acontece com o meu cliente é isso, tu te conecta de tal forma com o cara que já não é mais uma venda, é uma amizade, né? E aí tu já, no meu caso, como a gente tá falando do valor agregado, que é o produto mais caro da prateleira, né? Então é uma venda que é muito de confiança, né? De tu entender a nuance e tal. Então, pô, é comum a gente ser convidado para churrasco na casa do cliente, né? Legal. Porque eu trabalho no médio alto padrão, então tu acaba trazendo essa necessidade, né? Eu contei agora numa convenção recente para uma grande construtora imobiliária, é uma das maiores aqui da região. A gente falou da história do cara que tinha comprado o sítio e estava, vocês devem conhecer, que estava triste com o sítio e queria botar para vender. Lembra dessa? Não lembro. Vocês não conhecem? O cara tinha comprado um sítio, né? Pode contar que teu repertório é top. E aí o cara tava 2 anos já naquele sítio e só tava olhando os problemas de roçar grama, de limpeza, de vazamento, de caseiro, o cara só via dores. Ele chamou um corretor para ir avaliar o imóvel, que ele queria vender o imóvel. Aí o cara, me diz aí, pá. Aí no dia seguinte, no domingo, era ainda anúncio de jornal, ele viu lá num sítio, uma chácara com excelente localização no alto, com sensação bucólica, com passarinhos durante o dia, com a brisa, com uma frondosa árvore ipê amarelo que vai, no período de outubro, novembro, vai florar, com isso, acabamentos, com lareira para você ao lado da sua. E ele olhou para aquilo tudo, isso aqui é o meu? Não quero mais vender, não. Ou seja, ele estava colocando ponto de vista só no que não dava mais prazer para ele. E aí o grande barato é você identificar, né, e botar. É aquela história de botar a vaca na sala, de tu criar um problema. O cara bota o bode na sala para ver o quanto a sala era boa antes do bode, né? Então... E eu tive um case do cliente, agora o cara tava querendo trocar a casa por motivos de precisar de uma casa maior, precisar fazer um home office e tal. E a gente foi nessa, acho que foi uns 4, 5 meses aí. A gente é amigo, ele é gestor chefe de um colega, ele é diretor de um amigo meu que é gerente numa grande corporação. Aí foi uma trajetória muito grande, procurei muitos imóveis, tal, botar a casa, vender a casa, apartamento, triangular, não sei o quê. E eu cada vez que ia na casa dele, eu falava, mas por que
tu não faz o teu home office ali, não reforma ali, não faz... Cara, no fim ele acabou reformando a casa. Ficou. E não vendeu. Aí, pra mim, obviamente, foi ruim porque eu não ganhei nada com isso. Mas eu ganhei um grande amigo, que ele disse, pô, tu me fez perceber... E ele vai te indicar. Esse é o grande barato. Ele olhou, pô, tu me fez perceber que a minha casa era muito boa. Eu disse, pois é, cara, tu tá bem localizado, na baita da casa, tinha espaço pra reformar, fazer um home office melhor. É o grande barato. Tem o que o cliente quer e o que ele precisa. Então, quando você chega ao nível de mostrar pro cara o que ele precisa, que muitas das vezes não é vender o que tu tem para vender para ele vira teu fã. E aí ele deixa de comprar de você para te vender. E esse é que é o grande barato. Tenta imaginar quando você faz uma carteira de cliente onde as pessoas te respeitam e te vendem e te indicam. Acho que esse é o meu maior patrimônio, né? Ter mais de 70% dos clientes que eu já trabalhei me recontrataram e me indicaram. Né? Então esse é o grande barato. Esse é o maior canal de venda, né? Que é o boca a boca. Só para ter noção, Bela Janela, conhece o Beto lá? O Beto era para estar aqui já. Outro cara com uma história fantástica. A gente está tentando trazer ele. Ô Beto, vem para cá, vem contar a tua história. Tua história é um case de sucesso. Já manda para ele aí, ó. Beto, vem para cá que tua história... O Beto, ele formou uma equipe de primeiro nível. Ele é uma pessoa que agrega, que soma. Tu entra dentro da Bela Janela, da portaria até o cara da entrega da expedição, é todo mundo rindo, feliz, falando bem do produto. Cara, o Beto, eu já fiz umas 3 ou 4 convenções de vendas, eu já treinei promotora, eu já treinei varejo para ele. Então, ou seja, o meu repertório é grande, então eu ajudo de várias. E eu tenho clientes igual o Beto, assim, vários, com muitas empresas. Legal. Né, que o cara contrata, que ele vê que eu não tenho só aquilo para entregar, tenho outras coisas para entregar. Esse é o grande diferencial. Além da qualidade do produto, da entrega, da preocupação, tu também fazer um pós-venda, também perguntar como é que foi, e aí, estamos aí, gostou, não gostou, acompanhar, né, ver o resultado. Que às vezes a gente tem aquela coisa do vendedor tirar pedido, que tirou pedido e foda-se, esquece o cara, né? E não é assim, né? É a ingratidão que a gente chama. A gente lá o vendedor tem ingrato. A gente tem uma política lá de entrega de imóvel bem... Até agora, no mês de junho e julho, a gente deu uma viagem para Buenos Aires, né? Eu vi. Os clientes que comprassem determinado ticket de imóvel ganhavam viagem. A questão do interesse e do interessado, né? Cara, foi muito legal, porque assim, a viagem para Buenos Aires, ela não é um favor, ela não ajuda necessariamente, né? O cara vai dizer, vou comprar um imóvel de 600 porque eles vão me dar uma viagem para Buenos Aires. Não vai. Pode acontecer de um cara que já estava decidido a comprar, vou comprar com os caras porque os caras vão dar uma viagem. Aí pode acontecer. Mas não era o objetivo. O objetivo, cara, construir uma relação com o cliente. O cara vai para Buenos Aires, ele nunca mais vai esquecer que ele comprou um imóvel comigo, cara. É igual a Citroën, não dava uma passagem para a França? Teve. Tempo atrás? Teve. Tenta imaginar quanto era o lucro do cara para dar uma passagem. Né? Não, e isso é muito legal. E aí gerou todo um ecossistema ali, ficou todo mexido com isso, as pessoas falando e tal. Foi muito legal, assim. Essas experiências são bacanas. Obrigado a todos vocês que fazem acontecer isso aqui. Cara, a gente tá com essa fera aqui, né, Ronan? Porra, falamos um monte. Pessoas, mentalidade. A questão das vendas e das palestras, enfim, eu tô muito feliz e muito orgulhoso, tenho certeza que foi um conteúdo que vai impactar muita gente. Partindo para a finaleira, Ronan, quer fazer algum comentário? Fica à vontade, deixar alguma pergunta também aí. Não, eu só queria reforçar que as escolhas que tu tomou na tua vida, com base no que eu tô ouvindo aqui, depois quero ler teu livro também, com todo prazer. Tem muita similaridade de coisas que eu escolhi para minha vida com as tuas ideias. Eu admiro muito, eu vejo muito valor naquilo que tu tem como entrega, porque isso é perceptível nas tuas ações, no teu comportamento. Meu olho. No teu olhar, é isso aí. Então isso transmite. Eu que vivenciei o lado lá da gerência, o vendedor, o televendas, o estagiário, o coordenador, eu enxergo falando, cara, tem um similar que quer entregar muito, então parabéns pela tua história, pela tua trajetória. Vou me interessar mais ainda, ler, consumir teus conteúdos, mas como eu já vivi do outro lado, eu queria deixar só que ele fizesse uma mensagem para quem trabalha no segmento de vendas. Acho que com toda certeza o público do Empreenda, desde empresário, vendedor, quem entra empreende, muita gente assiste esse canal e eu tenho muito orgulho quando as pessoas falam, pô, tô seguindo teus brothers lá, tal. Eu me sinto parte desse movimento também, me sinto parte total. Mas que tu deixe uma mensagem, porque as pessoas precisam enxergar o universo das vendas, que Flávio Augusto fala muito bem isso, que tudo se vende, mas que dica tu daria, com base no teu conhecimento, uma dica rápida para aquele cara que está lá começando o seu negócio, formando a sua equipe, precisando treinar,
deixar uma dica para quem tá lá assistindo, que isso vai ser de muita importância com toda Aquela certeza. dica, Arthur, manda lá, depois eu faço a minha. Não tem dica mágica, não tem receita mágica, que o ponto de partida de cada ser humano, a mentalidade de cada ser humano é uma. Mas o que eu digo é o seguinte, que vender é servir, é atender, é resolver, e que se você consegue estar predisposto a servir, resolver e ajudar, vender você vai conseguir. É difícil? Não tem nada fácil. O que é fácil na vida? Viver é difícil. Você tem que tomar decisões o tempo todo. A gente está aqui na beira de uma BR. Atravessar a BR é fácil? Não, você vai ter que tomar decisão agora ou depois. Então, se você vai ser vendedor, entra com vontade, cara. É a profissão que melhor remunera no mercado. É vendas, cara. É a melhor profissão do mundo, é vendas. Um vendedor não tem limite de remuneração, não tem limite de conquista, não tem limite de nada. Um bom vendedor, mas para ser bom vendedor, tem que pagar um preço, né? Ou seja, tem que se preparar, tem que buscar, tem que ter rotina, tem que ter disciplina, tem que ter uma série de características que muitas das vezes você não quer. Tem que fazer o follow-up. Ah, eu não quero ser mais empregado, eu quero ser empreendedor. Tu acha que vai ser fácil ser empreendedor? Bacana. Empreendedor, tu sai da empresa, mas a empresa não sai de você. A empresa vai junto. Para onde vai, a empresa vai junto. Ainda mais no tempo de hoje. Funcionário, tu sai da empresa, a empresa fica lá e você vai para tua casa sozinho. O empreendedor não, é 24 horas contigo dentro da tua mente, te ocupando, te preocupando, te tomando, né? Então não tem receita mágica. É pegar o que tu sabe, o que tu tem, o teu nível de insatisfação com a tua vida, né? Que eu digo que o que me motivou muito foi meu nível de insatisfação. É de não estar feliz só com o que eu tinha. Eu sou feliz? Sou feliz. Mas eu não estou satisfeito com o que eu tenho. Sempre pode melhorar. Deixa eu pegar esse gancho aí. Atuou no mundo corporativo, foi gestor, foi gerente, e num determinado momento da vida, tu comentou aqui, tu quebrou. E aí, 3 vezes já. A última vez, então, né? Foi na pandemia. Sério? Quebrei. Foi 18 meses de sem trabalhar, porque eu não sou um ser digital, sou um ser analógico. Então, grande parte do meu faturamento estava calcado em eventos presenciais. E aí, junto a isso, teve um problema na família que me onerou drasticamente, mensalmente, durante quase um ano. Então, além de não entrar receita, ainda aumentar a despesa. Então, meu fundo de reserva, porque depois que tu quebra a primeira vez, tu aprende que tu tem que ter um fundo de reserva. Que tu tem que ser feliz com um padrão de vida. Tu não precisa ser mais. E eu não preciso ir nas Ilhas Maldivas para dizer que eu sou feliz e para me sentir feliz. Perfeito. Eu posso ir ali em Fortaleza, eu posso ir em Maceió ali, vai ter um lugar bacana para caramba. Eu poderia ir na Maldiva, gastar essa grana, mas eu vou ter um fundo de reserva? Eu vou ter. Então, depois que a gente quebra a primeira, segunda vez, tu faz um fundo de reserva. Então, na pandemia... Mas também eu sou louco. Mas depois recuperou. Quando eu tô passando por dor de barriga, eu faço livro, eu mudo o site, eu faço isso, eu faço aquilo. A minha pergunta é a seguinte, né? Há 21 anos atrás, tomou uma decisão de ser palestrante, né? Hoje, depois de 21 anos, já são 1.210 palestras, 330 mil pessoas impactadas presencialmente, sem contar a quantidade de pessoas que tu impacta no teu dia a dia, no teu conteúdo online, no teu livro, né? As pessoas que leem aquilo que tu escreve e tudo mais, né? É uma pergunta bem clichê, mas é um comentário que eu acho que é bem motivacional, né? O que o Arthur de hoje, que tá aí, cheio de vontade ainda, diria para aquele Arthur que decidiu ser palestrante lá atrás? Qual que é, talvez, o fator fundamental para que tu não tivesse desistido nessa trajetória, mesmo quebrando 3 vezes, mesmo, né? Qual foi o grande motivador, digamos assim? Pobre não pode estar errado. Mensagem do pai. Papai. É a mensalidade do pai, cara. Eu não posso, cara. Eu não tenho espaço para desistir. Eu não tenho possibilidade para fracassar. Eu tenho família tenho mulher ainda para sustentar, tenho casa, eu tenho uma velhice para vivenciar. Então não vai ser uma dificuldade, um tombo, um soco, um nocaute que vai me tirar. Eu vou levantar, é a tal da resiliência. Eu vou levantar, vou limpar os machucados, vou olhar para frente, para onde eu posso ir aqui. E vou continuar seguindo. Viver é isso. É você ser espancado pela vida e você levantar, não me quer para cá, eu vou para cá, eu vou para cá. E eu tenho caminho, eu tenho meu valor, saber que eu tenho meu valor, eu tenho algo a entregar, a contribuir, a mudar, a agregar. Né? Assim, numa palestra você pode salvar a vida de uma pessoa com uma palestra. Eu fiz uma convenção de vendas para uma grande agência de publicidade aqui de Blumenau e da região, era a maior da ocasião, eram 14
atendentes, né? E a gente fazendo a palestra, e no final eu dei a palavra para todo mundo. E nessa palestra, eu contei um caso de uma entrevista que foi feita para aquela Oprah, aquela maior entrevistadora, aquela negra. Oprah Winfrey, né? Oprah Winfrey. Eu não sei a pronúncia correta. Ela tinha entrevistado uma mãe que tinha se separado há alguns anos atrás do primeiro marido, com 2 filhas, casou novamente, e o marido que ela largou, numa loucura dele, foi lá, matou o marido atual e as 2 filhas, e ela, quando chegou em casa, viu aquela cena, e a Oprah perguntou para ela, pô, o que te faz ainda continuar vivendo? Honrar a vida deles. Ela falou isso, né, na entrevista, honrar a vida deles, que foram, e eu não vou fazer nenhuma besteira. E no dia dessa convenção, eu falei um monte de coisa, e contei essa história, né, de honrar, de não desistir, de viver a vida como tem que viver. E dentro do grupo de pessoas tinha um cara que namorou 6 anos, casou 6 meses, a esposa teve um câncer daquele fulminante, com 6 meses casada ela morreu. E aí ele falou, cara, eu estava vivendo a vida na BR-400 a 150 por hora, eu estava entrando no mar, eu ia até onde dava. Ele disse que estava querendo criar forças para dar um fim na vida dele, que depois que ele tinha me escutado, ele ia honrar a vida da esposa dele, cara. Que loucura. Cara, isso é muito... Tenta imaginar. Eu vou dizer... Um cara que nem eu, cara. Eu fiz um vídeo outro dia... Salvei a vida de um cara com uma história, cara. Aí tu vai dizer assim, foi tu? Não, cara, aquilo ali foi Deus que me botou ali na vida daquela pessoa, e eu só estou lá porque eu persisti. Talvez as vezes que eu quebrei e que Deus me fez resistir, não foi por causa de mim. Foi para salvar aquela vida. É muito real isso. E a gente não tem noção do exemplo que a gente é. E a gente não tem noção também do impacto das coisas que a gente fala. Uhum. Eu fiz um vídeo no meio das lápides do cemitério lá, falando sobre qual é a sua mensagem. Meu pai tem cemitério, enfim, para mim é normal estar no meio do cemitério. E eu andando nas lápides, eu sempre penso assim nas pessoas que estão enterradas lá e tal. E aí eu parei de pensar, cara, todo mundo tem uma mensagem. Todo mundo tem uma mensagem para deixar para alguém, para alguma pessoa, em algum momento, né? E aí eu fiz o vídeo com um colega meu, muitas pessoas vieram, né? Porra, diferente, que legal. Foi um vídeo que deu uma audiência legal, assim. Aí um colega veio e me mandou, pô, já tá precisando ver esse vídeo, cara. Obrigado. Eu mudasse muito a minha perspectiva aqui. Aí depois troquei uma ideia com ele mais profunda, assim, e de fato, passando por um quadro de depressão, dificuldade e tudo mais, e ele tava numa condição bem difícil de situação. De sair. Enfim, não vou entrar em detalhes, e mas... a palavra colocou luz nele. E aí eu até disse pra ele, bicho, quando começar a pensar bobagem, me liga. Me liga, que eu quero te ouvir. Uhum. Porque, às vezes, é aquela coisa, a necessidade de ser ouvido, né? Não vai no psicólogo. As pessoas vão no psicólogo, nunca foram no psicólogo. Sentir confiança de falar pra alguém. Elas esperam que o psicólogo diga algo pra elas. Né? E não, o psicólogo só faz as perguntas certas, né? Você tem que esvaziar a mente daquilo que te incomoda. E, enfim, foi bem impactante. E essa tua história, porra, demonstra a responsabilidade, né? E quantas outras eu salvei que a pessoa não teve a oportunidade de falar para mim? Sim. Essa eu dei a oportunidade, que era uma convenção com poucas pessoas, aí no final sempre eu peço para o que você achou, o que te transformou, muito qual foi a principal mensagem. Quando tem poucas pessoas, mas geralmente é convenção para 70, 80, 100, 200, 300 pessoas, não dá para tu dar a voz, mas de vez em quando a gente dá. E uma coisa bem legal que eu aprendi com a morte, eu não lido bem com a morte, eu não gosto de ver gente morta, eu não lido. E eu tinha uma briga com Deus, Deus, por que a morte é um negócio tão traumático, é tão feio, tu pegar uma pessoa que tu ama, que tu admira, que tu gosta, e tu botar dentro de uma caixa, dentro de um buraco e jogar? Por que Deus não fez uma transição menos dolorida? E eu não sabia, e Deus me explicou. É para mostrar que você tem que valorizar enquanto elas estão vivas. Sim. Se você tem mãe, tem pai, irmã, amigo, você tem que estar sempre, toda oportunidade, dizendo para eles, eu te amo, eu te gosto, eu te admiro, você é importante, porque de repente você não vai ter uma chance de falar isso, e se tu perdeu, é o caso do avião. Por que é comovente? Inesperada, loucura, é caótico. Então, cara, a morte existe, é traumática daquele jeito, para você, enquanto vida, valorizar as pessoas que realmente são importantes na tua vida. Então, eu não perco a oportunidade de dizer para todas
para minha mãe, para meus irmãos, que eu amo eles. Toda vida que eu ligo, que eu Muito falo, massa. eu amo vocês, porque é quem eu amo. Eu vou dizer Meus pra amigos, ti, que eu admiro, eu digo, pô, que eu admiro, que eu tô com saudade de ti, cara. Deixa eu te... Não tem um amigo que eu gosto que eu não beijo. Aí fica parecendo até que, não, mas eu encontro nos lugares, eu beijo meus amigos, que são... que eu admiro, que eu gosto. Então, eu passei... eu aprendi isso com a porra da morte. Cara, que eu detesto. passei pela depressão da... Acho que eu nunca falei isso aqui, mas enfim. Eu passei pela depressão da morte aos 12, 13 anos, naturalmente, por estar num ambiente, né? Quando eu entendi que ninguém sabia o que tinha depois, quando eu entendi que ninguém tinha muita certeza do que tinha depois, que eu fui apresentado à fé e à religião de uma maneira um pouco torta, né? Dura. Ali quando eu entendi, eu disse, cara, peraí. E aí eu passei por uma depressão de não querer ir para a escola, porque... Por que eu vou para a escola se eu vou morrer? Né? E aí eu passei uma juventude tremenda, né? Assim, correndo atrás e tentando entender por mais várias religiões. No fim, hoje sou católico, pratico a minha fé com responsabilidade. Acredito que as pessoas, Deus e religião, cara, tem que ter uma religião. Ponto. Tu tem que ter uma prática. Tu tem que entender que tu tem que ter uma obrigação. Mas enfim, não é esse o ponto que é polêmico, não quero falar sobre isso. Agora, falando sobre a morte, eu aprendi que a morte é uma amiga. A morte é talvez a força que mais move o homem. Porque a partir do momento. Isso, que a partir do momento que você tem o medo de morrer, que te faz lutar pela vida. Você passa a lutar pela vida. Então a morte para mim é uma amiga que é como se ela tivesse escondida aqui atrás. Porque ela me faz lembrar que, cara, eu vou morrer. Então vale a pena eu entrar nessa discussão? Não. Vale a pena arrumar uma confusão? O que não vale está a pena sob eu seu fazer domínio, uma você merda? não domina. Cara, eu vou morrer, vale a pena eu passar a perna no amigo? E aí começa. Então, pra mim, cara, hoje quando eu falo a morte é uma amiga, eu tenho o Memento Morte que é recomendado. Eu realmente todo dia penso se eu morrer. Teve um dia agora mais recentemente que foi mais punk, né? Que eu cheguei com dor no peito no pronto-socorro. Aí os bichos te botam numa cadeira de roda, te levam pra dentro pro ECG, eletrocardiograma. Aí eu pensei, porra. Será? 37 anos, a mulher bonita. 33, a mulher bonita minha pra filhinha, caramba em casa, minha filhinha novinha, quem que vai tomar conta da minha filha? Ali eu pensei, cara... Aí gelou. Ali eu... Não, hoje não. Não, mas foi punk, porque eu comecei a pensar em tudo que eu ainda não fiz, né? que eu já deveria ter feito. Mas não vai ficar também frustrado, porque ainda não fez tudo que precisa fazer. Não, mas a morte é uma amiga, cara. A morte é uma parceira e vale a pena. Tá. Então não tem lugar melhor pra visitar no dia que tu tá triste, no dia que tu tá desmotivado. Não tem lugar melhor, cara, pra tu visitar que seja um ambiente de câncer terminal dentro do hospital ou que seja um cemitério. Não tem. Que ali tu entende assim, cara, peraí, eu tô reclamando aqui, cara. Que nem outro dia eu estraguei o fundo do carro. Troquei de carro, fui entrar na garagem, estraguei o fundo. Pô, eu estraguei o fundo do carro. Pô, mas tu tem um carro. Eu disse, é verdade, cara. É ponto de vista. É o tal do ponto de vista. Pra gente não terminar com essa, Fechou. com essa conversa morta, vocês conhecem a história do colega que ele frequentava um boteco e aí, porra, o cara morreu aí no velório, aquele monte de amigo em volta, né, cara? Conversando, né? E aí 3 saíram assim de lado, olhando assim pro morto assim, e falou assim, cara... E no dia que tu morrer, o que tu quer que fale na beira do teu caixão? Tu conhece essa? Aí um falou assim, cara, eu quero que fale assim, pô, esse cara era sensacional, um cara respeitoso, trabalhador. O outro, cara, eu quero que fale que eu era o cara mais safado, que peguei todas as mulheres do mundo. Aí foi perguntar, pô, tava mais quietinho. E tu, o que tu fala? Ih, se mexeu. Eu não quero morrer, meu irmão. Então, bacana, vamos falar nisso aqui, não. Serviu pra você aprender, mas vamos pensar na vida. O cara chega pra mim e diz, pô, João, eu quero ser cremado. Eu falei, porra, eu não quero morrer. Tá ligado? Se mexeu lá, eu quero que fale, o cara se mexeu. Arthur Ximenes, senhoras e senhores. Baita experiência massa te entrevistar aqui. Obrigado, cara. Parabéns pela tua trajetória. Espero que tenha gostado de estar aí com a gente. Foi ótimo. Valeu, brigadão. Sensacional. E vou indicar alguns caras Tamo junto. fera, que eu só tenho um amigo fera. Vamos lá que fera. A gente tá com patrocinador até final do ano que vem. Tem espaço legal. aí. Tem uns caras aí que são case. Você que tá aí no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Deixa o likezinho. Posso fazer o merchan? Por favor. O livro tá no Magalu, na Americanas e tá na Blue Livros. Legal. Nas redes sociais é Junto só botar com o Guilherme Arthur lá. Ximenes. O livro. Show de bola. Arthur Ximenes.
Pode seguir lá, pelo amor de Deus. Vai estar lá na descrição do vídeo. Né? O Arthur sem H, o Arthur simples. Deixa o seu like, compartilha. No empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo. @Ronan Real. E a gente fez mais um Empreender Cast para vocês. Valeu, galera! Grande beijo Tamo no coração junto. para todos. Valeu! Valeu.